A história começa com um cara falando sobre uma mulher chamada Branca de Neve, e ele falava que esse era o alvo, mas um agente levantava a mão e perguntava por que branca, se ela não é caucasiana, perguntando se ela não é a típica mulher asiática, e ela parece fraca demais para ser um alvo, mas aquele carinha chama ele de líder de equipe, Kim Soo-hyuk, e pede pra ele não jogar a situação na raça ou no gênero, pois ela é uma mulher extremamente perigosa. E a Ana Nanayama, também conhecida como Branca de Neve, é a líder da Yakuza, a Nanayama Gumi, e o motivo dela ser chamada de Branca de Neve é porque ela é a principal fornecedora de drogas, que no caso é o pozinho branco, e é por isso que ela tem o pseudônimo de Branca de Neve. E o alvo planeja dar uma festa de drogas em um hotel, e com segurança mínima, depois de se encontrar com a organização doméstica, a facção internacional, e para prevenir a distribuição de drogas ilegalmente e internamente no país, eles devem usar essa oportunidade para eliminá-la. E já que estará disfarçado como um conflito organizacional, não será permitido armas de fogo. E um carinha de óculos pergunta para ele se essa missão é difícil, e é por isso que eles designaram o melhor dos seus agentes, o líder de equipe Soo-hyuk. E ele fala que ele confia nele, o líder de equipe, enquanto o carinha só fala que deixa isso com ele. E agora já no hotel da festa, assim que ele saiu do elevador, três caras se perguntam quem é aquele homem, e começam a gritar com ele, perguntando quem ele é, falando que ele não pode ficar ali. Mas o Soo-hyuk só fala para o Alpha que já está entrando, e assim ele tira uma faca, o que deixa eles bem surpresos, pensando que então ele é um inimigo. Só que rapidamente o Soo-hyuk parte pra cima deles, e enquanto aquele cara está preso a atacar o Soo-hyuk, rapidamente ele bloqueia e consegue fazer um movimento com seu braço, e depois cortar a sua garganta. E depois que o primeiro cai, um vem pelas costas. Só que rapidamente aquele cara usa o seu inimigo de escudo, e assim disseram pra ele que aproximadamente 10 não combatentes precisam ser eliminados, e eles estimam que haverá mais de 20 combatentes. E ele pergunta quantos agentes seriam necessários para entrar no hotel, e o Soo-hyuk só fala que 3 agentes, incluindo ele. E aquele cara pergunta se isso não é muito, mas o Soo-hyuk fala que tem 3 saídas, então não tem outro jeito. Afinal, é uma operação de extermínio. Enquanto ele pensa que na real, não importa quantos Yakuza tem lá, ninguém pode vencer os seus irmãos, que são mais fortes que a maioria. E esse um deles fala que isso foi fácil demais. Enquanto o Soo-hyuk pensa que eles são os agentes de Preto Nis, os sobreviventes de elite do inferno. E se ele manda que eles foquem na missão. E depois que eles se juntam, eles estão se aproximando do alvo. E o Soo-hyuk fala que lá dentro, todos estarão drogados. E agora só resta uma saída, que é ali. E eles devem bloquear saídas e matar todos eles. E assim que ele vai abrir na porta, aquela Branca de Neve lá dentro só vai encarando a porta, enquanto ela segura uma garota. E assim rapidamente os 3 param. E o Soo-hyuk se pergunta o que diabos é aquilo. E os seus amigos lá atrás perguntam para o seu chefe o que diabos aconteceu ali, e porque todos eles estão mortos. E assim o Soo-hyuk manda que eles encontrem o alvo agora. E primeiro eles devem fechar as entradas e trancarem a porta. E assim que eles fecham a porta, alguém acende as luzes. E depois que acende, aquela Branca de Neve fala que a entrada tá fechada e a porta está trancada, o que surpreende muito os 3. E ela rapidamente pergunta pra eles o que vem depois, com o Soo-hyuk se perguntando o que diabos é essa mulher. E mesmo agora, encarando ela, ele não consegue entender, com ela basicamente segurando a cabeça daquela garota, falando que então ela deve matar todos eles. Enquanto o Soo-hyuk pensa que se ele tivesse fugido com seus irmãos, talvez eles teriam alguma chance. Eles pensavam que eram os mais fortes, só que agora eles estão cara a cara com a morte. Mas antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para chegarmos a 110 mil inscritos. Hypa muito esse vídeo para me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros para receber conteúdo exclusivo toda semana. Então agora, sem mais enrolação, vamos direto pra obra. E assim ela chama pelo carinha da direita e manda ele pegar aquilo, lançando a cabeça daquela garota pra cima dele. E assim que ele agarra a cabeça, rapidamente aquela Branca de Neve lança algo que atravessa a cabeça daquela garota e rasga o seu pescoço, fazendo ele cair no chão. E os dois gritam por eles, perguntando que diabos é aquilo. E o cara é muito puto, corre pra cima dela, chamando ela de desgraçada. Mas o Soo-hyuk manda ela parar, falando que ela não é uma pessoa comum. Só que para surpresa dele, ela simplesmente, com uma tampinha, faz um enorme buraco no seu crânio, o que choca mais uma vez o Soo-hyuk. E ela começa a dar risada, falando que não importa quantos insetos se juntem, continuam sendo apenas insetos. E ela pergunta o que ele acha que pode fazer agora. E ele, com muito ódio, fala que ela é um desgraçado e merece morrer. Enquanto pensa que ele precisa manter a calma, essa entidade está além da sua capacidade. Mas eles não podem recuar agora. E mais uma vez, ela lança algo pra cima dele, e ele percebe que era um dente. E vendo o dente vindo na sua direção, ele consegue desviar, mas ainda assim ele é acertado de raspão. E ela fala que então ele é realmente alguma coisa, já com outros dentes na sua mão. E já começa a jogar todos nele, mas ele consegue sair desviando. E assim com um grande salto bem próximo dela, ele já parte para atacá-lo, mandando ela morrer. Só que rapidamente a Ana pega na sua cabeça e arremessa ele pra longe, enquanto ele pensa que isso é impossível. E que tipo de poder é esse? Mas para sua surpresa, ela já dá um grande salto e vai caindo bem em cima dele. E rapidamente, ela cai em cima das suas 2 pernas e consegue esmagá-las facilmente, enquanto ele começa a gritar de dor. E ela, com essa cara de psicopata, fala que gostou muito dele. E isso deixa ela ainda mais excitada. E assim ela pede que ele divirta ela mais, enquanto ele se pergunta como assim divertir, enquanto ela continua cravando aquela faca bem na mão dele. E ele pergunta se isso é divertido pra ela, e se tirar vidas é a sua diversão. E ele começa a gritar com ela, perguntando se ela acha que isso é divertido. E rapidamente ele avança para seu pescoço, mordendo e arrancando um pedaço. E ela, que tomou um susto, é rapidamente acertada por um caco de vidro que ele pegou. E ela vai encarando aquilo e fica bem surpresa, e simplesmente cai por cima dele. E ele pensa que no fim conseguiu matar ela, e a vingança foi um sucesso. E no fim ele sobreviveu sozinho. E ele pede perdão a todos os seus irmãos que morreram, e logo ele se juntará a eles. Só que nesse momento, ele sente algo estranho com seu corpo, e começa a cuspir sangue, enquanto rapidamente ela levanta de novo, e fala que isso foi imprevisível pra cacete. E mesmo que ele seja um humano, morder seu pescoço foi realmente impressionante. E depois que ela tira aquele caco de vidro do seu pescoço, ela começa a se regenerar, enquanto ele muito assustado se pergunta que tipo de merda
merda é aquela? Só que nesse instante ele sente algo no seu corpo e começa a gritar de dor, enquanto ela pede pra ele não tentar entender, pois isso não faz sentido. E ele é o primeiro que ela conhece, que é assim. Enquanto ele começa a se contorcer e cuspir mais sangue e gritar mais e mais. E ela fala que espera que ele consiga. E mais uma vez, ela afunda aquela faca bem na palma da mão dele, enquanto ele continua gritando com mais dor ainda. E depois que ele quer desacordado, ela fala que ele realmente é patético. E nesse momento, os capangas daquela mulher abrem a porta de uma vez, perguntando se a chefe está bem. Só que elas encaram com muita raiva. E com aquele mesmo dente que ela jogou nos outros caras, ela perfura o crânio dele. E os outros só veem aquela cena e ficam horrorizados. Enquanto ela com muita raiva, só manda que eles limpem os corpos, falando que eles estarão voltando para o Japão agora. E dessa maneira é dito que a forma da morte avalia a vida. E alguns entram em caixões. E um cara fumando pergunta quanto eles têm. E um dos seus agentes diz que 33 urnas. Enquanto também é dito que outros entram em urnas. E ele não sabe quem avalia a vida. E dessa maneira, aqueles caras continuam preparando as urnas. E o senhor que dentro de uma delas se pergunta que tipo de vida ele levava e como ele foi parar ali. E agora no final da tarde, o senhor que se levanta da sua urna, o que choca todos aqueles caras, se perguntando o que está acontecendo. Mas o cara fumando só encara o nosso garoto. E eles vão até lá, pedindo pra que eles não se preocupem, pois com certeza ele só está morto. E eles perguntam o que diabos é aquilo, pois eles nunca viram isso antes. E que tipo de rancor faria ele fazer algo assim. Enquanto o senhor que só pensa que ele se recusa a morrer. E aquele cara com seu cigarro só vai passando bem na garganta dele. E o senhor que se pergunta que tipo de avaliação ele vai receber. E aquela marca de cigarro vai se regenerando facilmente. Enquanto aquele cara fica bem surpreso. E ele encara o nosso garoto, olhando pra ele como se ele fosse uma presa. E os dois pensam que então ele sobreviveu. E o senhor que pensa mais uma vez que ele quer a avaliação da sua morte. Mas ele tem certeza que vai recebê-la depois de se vingar daquela desgraçada. E dessa maneira o seu Yoki vai tendo um sonho, lembrando daquele momento onde eles ainda não tinham entrado naquela sala e todos os seus amigos ainda estavam vivos. Só que rapidamente ele sentiu um vazio tremendo e se perguntava o que era aquilo, mas já vi duas mãos pegando pela sua cabeça e o arrastando para perto de uma mulher com várias mãos, enquanto ela o encarava e falava que ele também conseguiu. E ele só tentava escapar daquela mulher, mas ela continuava dizendo que ele é bem-vindo e que ele é um andarilho diurno. E nesse momento ele abre os olhos, com um sol escaldante bem acima dele. E eles perguntavam o que era aquilo, e a sua cabeça está doendo muito. E eles perguntam o que ele está fazendo, mas ele encara aquela cena, com vários mortos bem na sua frente. E ele se pergunta que tipo de merda é essa. E ele fica completamente chocado. Mas alguém bem no seu lado chama pelo seu nome, líder de equipe Suyoki, e fala que eles são do quartel-general. E ele pede que, por favor, ele venha com eles. E agora em um carro, ele pergunta para ambos o que aconteceu no navio. E eles dizem que também estão investigando. Eles ouviram que ele completou a missão e perguntam se ele não está cansado, mas ele fala que está bem. E o cara na frente fala que a viagem não é curta e pelo menos ele deve tentar dormir durante a jornada, já encarando ele com a máscara de gás. E ele percebe que no fim eles usaram um gás do sono. E nesse momento ele cai desacordado. E aquele carinha com a máscara liga para outra pessoa e fala que eles capturaram o espécime, chamando o cara do outro lado da linha de diretor. Enquanto o velho fala para os dois que eles fizeram um bom trabalho e ele deve trazer ele para o seu laboratório, pois eles irão começar a dissecação imediatamente. E ele começa a tremer de excitação. E com essa carinha de maluco, ele fala que finalmente conseguiu. E aquela coisa, ele conseguiu o que ele queria. E depois de algumas horas, o carro aparece em frente ao laboratório. E o diretor começa a correr na direção daqueles caras, chamando pelos pesquisadores. Eles vão até a porta-mala, enquanto ele só pede que eles tragam ele rápido, pois eles têm que conduzir vários experimentos. Mas assim que o carinha abre o porta-malas, ele fica completamente chocado, vendo que o Suyoki não estava lá, e sim os dois agentes. E ele se pergunta o que é aquilo. Só que rapidamente ele recebe um tiro no meio da sua testa. E mais dois agentes já são baleados, e um em seguida do outro. E até o diretor recebe uma rajada de sangue bem na sua cara. E ele fica paralisado vendo aquela cena, se perguntando o que diabos aconteceu ali. Só que para o choque dele, o Suyoki desce do carro e ele começa a tremer na base. E depois que ele reconhece, ele começa a correr dali, chamando todas as unidades, mandando eles matarem aquele cara, com o Suyoki andando devagarzinho pra cima dele, recarregando sua arma. E vê vários agentes indo pra cima dele para atacá-lo. Enquanto ele primeiro mata um, depois dois, depois três. E um cara com a faca vem meio do seu lado, mas ele consegue desviar e atira bem no seu braço. E enquanto ele tá gritando de dor, o Suyoki atira bem na cabeça dele. E rapidamente ele vê mais dois correndo pela sua direita e consegue desviar do primeiro, pegar no seu braço e arrastá-lo pra trás. Enquanto ao mesmo tempo ele soca a cara do outro. E quando o cara bate com a cabeça bem no carro, ele pega aquela mesma faca dele e crava no seu pescoço. Enquanto rapidamente ele sente o perigo e ele percebe que ele levou um tiro na cabeça. E assim o diretor vai caminhando, falando que eles o pegaram. E ele quer que eles chequem ele. E dois agentes vão indo bem devagarzinho pra cima do Suyoki. Só que rapidamente ele sumiu dali e está bem debaixo do carro. E com um salto ele finaliza um. Enquanto o cara começa a gritar, falando que tinha certeza que atirou na sua cabeça e como ele ainda pode estar vivo. Só que rapidamente o Suyoki desarma ele e pega bem no seu braço e dá um mata-leão nele, enquanto ele implora por perdão. Enquanto o Suyoki pensa que ele e o seu time dedicaram sua vida inteira ao país. E lembra de algumas horas atrás, quando ele matou os dois agentes e leu as informações da missão. E ele com muita raiva pensa que então agora, esse desgraçado sacrificou eles para conseguir o que ele queria. E ele quer mostrar para ele o quão cruel pode ser um cachorro que ele abandonou. Com aquele cara só vê naquela cena do Suyoki cortando a cabeça de um agente. Ele é completamente chocado, que só vê o Suyoki parecendo um demônio, andando lentamente na sua direção. E enquanto ele vai se aproximando, ele lembra que ele foi 2 ou talvez 3 vezes mortos quase no mesmo dia. E ele não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Mas o que é certo é que como ele é um agente, ele deve recolher informações e eliminar os inimigos. E o diretor pede que
por favor, o líder de equipe Suyuki se acalme, falando que vai explicar tudo e houver circunstâncias. E ele ajudará ele na sua próxima promoção. Enquanto ele pede que por favor ele abaixe isso. Só que o Suyuki nem liga pra ele e dá um tiro na sua perna. E o velho começa a gritar de dor, pedindo que ele espere um momento. Mas o Suyuki encara com muita raiva e manda ele ficar quieto e responder a sua pergunta. E manda ele falar pra ele o que ele fez com ele. E o diretor diz que parece que houve algum mal entendido, mas ele deveria ouvir o que ele quer falar. Só que mais uma vez o Suyuki atira na sua outra perna e ele continua gritando. Enquanto o Suyuki diz pra ele parar com essa conversa inútil. E o diretor fala que mesmo se ele morrer, ele volta à vida. E as suas feridas são curadas rapidamente. E alguns subordinados da Ana também eram assim. Enquanto o Suyuki fica bem surpreso. E o diretor fala que esse cara chega no topo do Japão, mesmo sendo uma nova força. E provavelmente, graças a essa tecnologia. E eles também queriam obter essa tecnologia. E o Suyuki pergunta assim então, foi por isso que eles enviaram seus agentes. Mas em vez de conseguir qualquer informação, todos acabaram morrendo. E com isso o plano foi revisado. E não com aqueles medíocres. Eles decidiram enviar um agente confiável. E então, ele foi o escolhido. E assim que ela entrou na Coreia, ela trouxe essa tecnologia. E a partir de agora, mesmo em missões perigosas, eles não precisam se preocupar com os feridos. E o diretor fala que ele trabalhou duro. O líder de equipe, Suyuki, falando que ele é um herói. Só que rapidamente, ele recebe um tiro no seu braço. E ele fala que contou tudo. Então por quê? Ele continua atirando nele. Mas o Suyuki fala pra ele que ele fala como se ele fosse um herói. E pergunta se eles não planejam usá-lo como uma simples cobaia. E ele quer saber se eles ao menos sabiam o que era aquela mulher. E se houvesse mais mortes, eles deveriam ter reunido mais informações. E todos eles morreram por sua ganância. E os seus colegas poderiam ter sido salvos. Mas o diretor fala que eles vão supor que ele tem algumas habilidades estranhas. Aqueles desgraçados da Yakuza também são apenas pessoas. E ele diz que não perderia pra essas pessoas. Mas no fim, esse é o seu trabalho. E ainda assim ele perdeu. E eles só morreram porque estavam numa missão com um desejo de morte. E eles até deram medalhas pra eles quando eles morreram. E ele pergunta por que ele está fazendo esse escândalo com ele, chamando o Suyuki de bastardo. Mas o cara simplesmente dá um chute na cara do velho. E com ele sangrando e chorando muito, o Suyuki só manda ele calar a boca e não dizer mais nada. E ele pega a sua faca e fala pra ele sentir a dor que os agentes sentiram, pois essa noite será terrivelmente longa. Enquanto o velho desesperado só pede que ele espere por um momento. Mas dessa forma, alguém atira bem na sua arma. E quando ele se dá conta, tem outros agentes dentro de alguns carros, mandando ele soltar as armas e se render. E o diretor pergunta por que eles demoraram tanto para chegar. E esses vários caras armados cercam o nosso garoto. Enquanto ele pensa que isso é perigoso, ele precisa encontrar cobertura rápido. Só que quando ele começa a correr, aqueles caras começam a atirar nele. E ele é atingido várias vezes. E depois que eles cessam fogo, ele cai no chão, aparentemente morto. E o diretor dá risada, falando que ele parecia todo poderoso, mas rendeu pro gasto. E bem feito pra ele. Ele só precisa ficar preso pra sempre e dar o seu sangue de boa vontade, já que ele pode ressuscitar e curar as feridas também. E o diretor diz que seja ele ou a Yakuza, ele só precisa dominar com o poder de fogo. E dando risada ele fala que o líder de equipe Suyuki trabalhou duro. Só que para a surpresa de todos, uma garota aparece bem em cima daquele laboratório, perguntando pra aquele velho se aquele é o Suyuki. E o velho se pergunta quem é essa mulher. E ela fala que é a líder do 7º Esquadrão, Ayaka. E ela é da Yakuza, que ele acabou de mencionar. Enquanto ele muito preocupado, só manda que todos matem ela. Só que quando eles atiram, ela dá um grande salto e aparece bem nas suas costas. E quando eles se dão conta, eles perguntam quando aquilo aconteceu. Mas facilmente ela, com as suas espadas, vai cortando cada um deles. Mas outros agentes começam a sua formação defensiva e metem bala na garota. Enquanto ela só encara eles, e numa velocidade muito rápida, ela começa a bloquear as balas com as suas espadas. E os agentes se perguntam como ela usa espadas contra balas. E se isso é realmente possível. Só que nesse momento ela corta a cabeça daquele agente e depois vai cortando a cabeça de cada um deles. E no último agente, ela parte ele ao meio. Só que tem um cara longe dali, só mirando na garota. E quando ele começa a atirar, ela vê a bala lentamente, vindo atingir a sua cabeça. Só que nesse instante, ela com seu reflexo super rápido, ela corta aquela bala ao meio. E eles se perguntam que diabos é aquilo. E como ela cortou uma bala, e que tipo de monstro é esse? Mas nesse momento ela corta o braço daquele cara, que acabou de atirar nela. E depois com outro cara, ela arranca sua cabeça. E aquele diretor se pergunta que diabos é aquilo e quem é essa mulher. Mas ele percebe que então ela é um monstro. Um monstro que ele não pode derrotar. Só que ele nem percebe quando ele foi cortado, pois foi um corte rápido e perfeito. E ele perdeu metade da sua cabeça. E se leva até o Suyuki e fala que sabe que ele tá acordado. E pergunta se ele é o Suyuki. E ela diz que a senhorita Ana pediu pra que ele fosse trazido pra ela. Enquanto nosso garoto muito puto só começa a ranger os dentes, aparecendo as suas presas. E ele só manda que ela caia fora dali. Só que ela fala que ela tem uma correção. Ela não falou para trazer ele ali, e sim para trazer ele pra mim. E nesse momento ela ataca ele, mas ele consegue defender com a sua faca, enquanto ela diz que ele é bem impressionante. E ele continua defendendo ela, pensando que ele perdeu muito sangue. E quanto mais demora, pior fica. E ele pensa que talvez essa seja a sua única opção, já vendo ela o atacar. E ela fala que ele resistiu por muito tempo, mas ela bloqueia rapidamente e fala que esse é o seu fim, já cravando a espada contra o seu estômago. Mas para sua surpresa, ele agarra o braço dela e a encara, falando que a pegou, o que choca muito a garota. E nesse momento, ela tira sua espada e corta o braço dele, enquanto ele com a sua faca corta a sua cabeça. E os dois caem no chão. E ele com seu braço e metade do seu corpo cortada, ele só lembra daquela mulher, com seu pescoço estava sangrando muito, ficando curado em alguns segundos. Enquanto ele pensa que dessa vez, ele definitivamente cortou a cabeça dela. E com certeza ele venceu. Mas a sua mente está se desvanecendo, e quando ele vai fechando os olhos, ele se pergunta se ele está morrendo de novo. Só que para o choque dele, ela fala que ele é muito impressionante, com seu corpo segurando sua cabeça decepada. E ele fica completamente chocado, se perguntando o que é essa mulher. E assim ele vê ela, levando a sua cabeça ao seu pescoço. E depois que ela encaixa, a sua cabeça volta ao normal. E ela fala que a senhorita Ana acharia isso desejável. Enquanto ele começa a tremer na base, pensando que realmente o seu corpo não está se mexendo, e ele tá ferrado agora. E ela bem
cima dele e fala que ele fez bem. E quando ele acordar, ele estará diante da senhorita Ana. Enquanto ela pensa que agora, ele deveria estar mais obediente. E o fornecimento de sangue foi cortado. E ele ainda está consciente. E ela deve voltar agora, antes que seja tarde demais. Só que para o choque dela, ele começa a levantar. E ela pergunta se ele realmente ainda consegue lutar. Enquanto ela diz pra ele que lutar é inútil. Mas mesmo assim, ele parte pra cima para socá-la. E assim com a sua outra espada corta o seu outro braço. E com ele sem braço, ela diz que nesse ritmo, todos os seus membros serão cortados. Só que para o choque dela, ela recebe um soco. E se pergunta que diabos é aquilo. E de onde veio esse outro braço. E nesse momento, seu outro braço é reconstruído. E ele parte pra cima dela com 2 braços novos. Enquanto ela pensa que então, essa é a sua regeneração. E isso é uma regeneração de alto nível, em extrema velocidade. E assim ele pula em cima dela e já morde o seu braço, cravando suas presas nele, enquanto ela pensa que é uma droga. E nesse momento, ele consegue arrancar o seu braço fora. E com ele sugando o sangue do seu braço, ela percebe que deu merda. E nesse ritmo, ela vai perder todo. E dessa forma, ela dá uns passos para trás. E com seu braço cortado, ela só encara o Tsuyoki, sugando todo o sangue do seu braço, deixando ele completamente seco e sem vida. E depois que o seu braço cai no chão, ela percebe que isso é uma droga. E só encara o nosso garoto, se transformando em um monstro e gritando bem alto. Enquanto ela se pergunta que tipo de poder é esse. Mas para surpresa dos dois, o Tsuyoki começa a ser alvejado de novo. Enquanto ela encara, ela começa a bloquear aquelas balas. Mas uma bala passa e acerta o seu ombro. E ela percebe que ela sofreu dano pela bala. E se pergunta o que é isso. Mas de um momento para o outro, ela se vê cercada por vários caras armados. E no centro deles, uma garota vai caminhando, falando: Pai nosso que estais no céu, estamos enviando esses dois pra cima. E após falar aquilo, a garota percebe que tá ferrada, pois ela reconhece todos eles. E essa mulher do centro manda que todos eles atirem nela. E no homem também. E seu Tsuyoki e aquela garota começam a ser alvejados. E quando os dois caem no chão, a garota manda que eles parem. E manda que eles queimem aquele. E assim com arma estranha, vários dardos são acertados no Tsuyoki. E ele começa a gritar de dor, enquanto eles começam a eletrocutá-lo. E aquela garota de antes percebe que tá muito ferrada, pois o sol já está nascendo. E sua pele começa a se queimar. E aquela garota pergunta se é doloroso. E o fogo do inferno será 2 vezes mais quente. E com certeza, ela está exagerando. Enquanto aquela assassina fala que eles são meros humanos. E como ela usa menosprezá-la, já partiram para atacá-la. Mas a garota rapidamente bloqueou seu golpe com a perna e esmaga o seu braço. Enquanto ela começa a gritar de dor. E ela pergunta o que ela está falando, pois hoje ela morrerá pelas suas mãos. E em breve seus amigos também. Só que para surpresa da garota, ela olha para trás e se pergunta o que é aquela comoção. E todos ficam assustados, vendo o seu que se levantar, mesmo sendo eletrocutado. E ela percebe que ele está de pé, mesmo depois de ser atingido por aquilo. E na verdade é mais do que isso. Ela não entende porque ele não é afetado pelo sol. E aquela garota percebendo que ela tá distraída, ela percebe que agora é hora. E assim ela se solta dela e começa a fugir. Enquanto essa mulher de cabelo curto pensa que é uma merda. E ela usou todo o seu sangue restante para conseguir fugir dali. Mas ainda assim sob o sol. E se ela persegui-la agora, ela consegue alcançá-la. Só que nesse momento ela começa a ouvir vários gritos. E os caras se perguntam por que esse desgraçado não morre. Enquanto ele já parte para atacá-los. E quando ele tá prestes a pegar um deles, aquela mulher parte para cima do Tsuyoki, cortando seu braço com a sua espada. E ela manda que todos eles recuem. Enquanto eles falam que sim. E o Tsuyoki só encara ela com seus olhos de vampiro. E ela fala que esse ali parece mais perigoso. E ela com a sua espada manda que ele morra agora. Mas para sua surpresa, o Tsuyoki defende com seu braço. Enquanto ela fala que ele é bem durão. E aquele braço que ela tinha cortado é regenerado em um instante. E nasce outro no lugar. Deixando ela mais surpresa ainda quando esse braço vem na sua direção para atacá-la. E ela só encara aquele soco e consegue desviar. E percebe que ainda bem. E que bom que ela não acabou com esse cara antes. Com seus olhos brilhando. E se ativa uma magia na sua mão. E já soca bem no estômago do Tsuyoki, lançando ele a vários metros de distância. E ela fala que um cara como ele está destinado a se destacar. E ela pergunta pra ele onde esteve escondido esse tempo todo. Que eles não viram ele até agora. Só que para o choque dela, no meio daquela fumaça, ela vê o Tsuyoki bebendo o sangue do diretor. Enquanto ela se pergunta se ele realmente está chupando sangue durante a batalha. E com o corpo caído no chão, ele começa a bufar com muita raiva e gritar de ódio. Enquanto ela encara ele e fala que com certeza ele deve ser executado ali mesmo. E assim com sua espada, ela ativa sua arte sagrada e manda que ele venha pra cima, esperando que ele fosse pra cima dela para ela finalizá-lo. Só que para o choque da garota, o Tsuyoki simplesmente cai no chão desacordado. E ela se pergunta que tipo de merda é aquela e o que tá acontecendo ali. E depois que ele cai desacordado, ele começa a ouvir uma voz chamando ele de líder de equipe, Tsuyoki. E quando ele abre os olhos, é aquele seu chefe. E ele se pergunta o que o comandante tá fazendo ali. E dessa forma aquele cara pergunta se já está acordado. E lá do seu lado aquela garota de antes fala que sim, ele já acordou. E o Tsuyoki bem surpreso pergunta quem são eles. Mas quando ele se dá conta, ele está acorrentado e não entende o que é aquilo. Mas aquela garota olha pra ele e manda ele prestar atenção. Após avaliar a sua conduta, eles decidiram matar ele, um vampiro. O que surpreende muito o Tsuyoki, perguntando como assim. E do que raio essa garota tá falando. E ele pergunta como assim vampiro. E fala que isso é uma piada. E como assim é vampiro, pois isso não existe. Mas ela pergunta se ele acha mesmo. E ele pergunta pra ela o que ela tá fazendo. Só que assim ela morde o seu dedo e mostra pra ele uma gota de sangue, o que faz os seus olhos ficarem vermelhos. E ele percebe que sente o sangue e fica faminto por aquele sangue, pensando que ele quer beber a todo custo. Só que depois que ele volta aos seus sentidos, ela pergunta se agora ele acredita. Enquanto ele muito perdido, não entende o que acabou de acontecer. E o comandante fala que não consegue acreditar, mas pelo visto parece que é verdade. E ele tem um vídeo dele causando estragos no navio. E os corpos eram exatamente como essa pessoa descreveu. Enquanto o Tsuyoki se pergunta o que ele está insinuando e se ele realmente fez isso. Dessa maneira que a mulher pergunta se eles emitiram uma missão de remoção sem saber o que era a Ana. E eles realmente são muito imprudentes. E o nosso garoto pergunta se ela descobriu que a Ana é uma vampira. E isso é algo que até mesmo o serviço de inteligência internacional não sabia. Mas ela fala que é claro, matar vampiros é o trabalho do seu esquadrão do Vaticano.
Vaticano. E de acordo com as regras, eles deveriam ter matado ele também. Mas ela vai dar a ele uma oportunidade única de ser o seu cachorrinho. E ele perdido pergunta como assim. E dela fala que pelo que ela ouviu, eles têm um inimigo em comum. E então, ela não quer desperdiçar suas forças uns contra os outros. E sim se juntarem e matarem a Ana juntos. Só encarando ele com esse sorrisinho confiante. E agora em outro local. Dentro de uma sala, a Ana diz que alguns estão assumindo o controle do quartel e absorvendo a máfia. Então ela pergunta por que ninguém conseguiu capturar um único inseto, segurando os restos do corpo daquela garota, e que foi totalmente desmembrada. E dela fala que sente muito, mas Ana fala que é como esperado. Ela não deveria ter confiado isso a ela. E dessa maneira, ela dá um beijo na garota. E daí a garota sente algo no seu corpo, percebendo que esse é o sangue da Ana. E os seus membros começam a voltar. E depois de receber de volta os seus braços e suas pernas, a Ana diz que essa é a sua última chance. E ela deve trazer ela na sua frente. Enquanto aquela garota vai saindo com sangue nos olhos. Mas o que ela não sabia era que tinha uma garota observando ela lá de cima, vendo cada um dos seus movimentos. E agora dentro de um carro, o Suyoki está acompanhado daquela garota. Mas ele vai lembrando de alguns dias atrás, com ela falando pra ele que ele deve morrer como um vampiro pelas suas mãos. Ou ele pode ser o seu cachorrinho e trabalharem juntos para matar a Ana. E o comandante fala pra ele que ele deve ser cuidadoso, pois não importa o que, o agente que ele matou era da facção do diretor. Então eles não tem outra escolha, a não ser mirar nele também. Só que voltando ao presente, aquela garota diz que a sua expressão diz tudo. E pergunta se realmente é difícil acreditar que ele é um vampiro. Mas ele pergunta pra ela por que ela trouxe ele ali. E dela fala que se não fosse por ela, todas as facções já teriam te marcado. E nesse caso, seria melhor eles se vingarem juntos. Mas ele pergunta pra ela se ela pode confiar nele. E ela fala que é claro que não. Mas o inimigo do seu inimigo é o seu amigo. E por enquanto isso é o bastante. E enquanto ele fica calado, ela fala que ali está a base principal do esquadrão, que é um santuário. Mas o Suyoki pergunta se isso não é uma catedral. E ela fala que sim. E dessa forma parece mais normal. Enquanto eles são encaram, se pergunta o que diabos tem lá dentro. E assim eles vão entrando, enquanto ele pergunta se eles não deveriam ter voltado. Mas ela fala que esse não é o seu destino. E além disso, como o santuário é protegido por artefatos sagrados, ele não consegue entrar lá dentro. Então ele pergunta o que eles devem fazer então. Dessa forma ela diz pra ele que mesmo que ele se torne um membro do esquadrão, agora ele é apenas a presa da Ana. E por isso ela classificou ele como um caso especial e decidiu ela mesma mandar nele. Então em outras palavras, ele terá que conviver com ela. E agora entrando no quarto, ela fala que esse hotel é afiliado ao esquadrão e ele fornece um lugar e não deixa registros. E parando pra pensar, ela fala que eles ainda não se apresentaram direito. E ela diz que ela é uma membro do esquadrão secreto do Vaticano. E seu nome é Mirror. E o nosso garoto fala que seu nome é Ken Suyoki. E daí ela fala que provavelmente ele tem muitas perguntas e ele deve se sentir à vontade pra perguntar qualquer coisa. Então a primeira pergunta que ele tem é sobre os vampiros e ele quer que ela explique pra ele. E daí ela fala que então parece que ele já aceitou. E ela explica que enquanto eles continuarem consumindo sangue humano, eles nunca irão morrer. E eles têm habilidades físicas que superam as dos seres humanos. E alguns vampiros têm habilidades únicas também. E a maioria delas sendo feitas de sangue de vampiros ancestrais. E agora a Ana é a única vampira ancestral restante. E ele percebe que então é o sangue do vampiro, que foi quando ele mordeu o pescoço dela. Sendo assim, ele pergunta como elas morrem. E ela fala que primeiramente, vampiros queimam até a morte quando recebem sol. Exceto ele, que provavelmente é o motivo pelo qual a Ana tá mirando tanto nele. No entanto, ao transformar esse seu ponto em vantagem, eles podem criar uma oportunidade para confrontar a Ana. Só que para fazer isso, ele precisa ficar mais forte. E ela vai ajudá-la com isso. E então ela pergunta se ele entendeu por que ela o trouxe ali. E ele fala que sim, ele entende claramente agora. E é que ela tem medo dele, o que surpreende muito a garota. Enquanto ele diz que sem limitação do sol, ele pode se tornar algo pior do que o vampiro. E deixar ela solta é perigoso. E matar ele significa perder um potencial tremendo. E então, usando um inimigo comum como pretexto para monitorá-lo e eliminar ele se caso for perigoso. E em qualquer um dos casos, ela não tem nada a perder. E dela dá um sorrisinho e fala que pelo visto, ele não é o agente principal à toa. E no fim, ele ainda é um vampiro. E é apenas parte do seu trabalho como membro do esquadrão. Mas também é verdade que eles querem matar a Ana. E para isso, eles pretendem deixá-lo mais forte. Mas caso ele tenha alguma reclamação, ele deve se sentir à vontade para falar qualquer hora. E o Suyoki diz que já esteve morto várias vezes. Mas enquanto ele puder matar a Ana, ele não se importa com mais nada. E ele não tem intenção de se submeter facilmente. Enquanto ela pensa que ele revelou as suas verdadeiras intenções, sem mais e nem menos. Mas mesmo assim, ele está disposto a obedecer. E o que ele tá querendo dizer com seu objetivo não é nada mais do que vingança. E ela gosta dessa ousadia. E será muito agradável domá-lo. E daí ela fala que bem, agora que as apresentações terminaram, é hora de comer. E pede pra ele morder o seu pescoço. E ele pergunta como assim morder os pescoços do nada. E o que ela quer dizer com isso. E daí ela fala que querendo ou não, ele também é um vampiro. E normalmente, a falta de sangue para os seus movimentos. E ele também parece estar buscando sangue frequentemente de uma forma única. E ele também não iria querer matar pessoas inocentes. O que choca muito o nosso garoto. E dele se levanta e vai até ela. E ela fala que seu pescoço tá começando a doer. E manda ele se apressar e beber logo. E ele fica bem nervoso, mas rapidamente avança nela. E morde o seu pescoço. E os seus olhos ficam vermelhos novamente. Enquanto ele começa a beber o sangue dela. Pensando que está chegando e ele quer mais e mais e mais. E ele quer beber todo o sangue dela. Só que dessa maneira, ele sente algo no seu corpo. E uma voz na sua cabeça diz que é como esperado dele. E ele é realmente interessante. Só que dessa maneira, ele empurra ela na cama. O que deixa ela bem surpresa. Enquanto ele pensa que o impulso por sangue, esse deve ser o instinto dos vampiros. E dela se levanta e fala que ele estará ocupado a partir de amanhã. Então é melhor ele dormir rápido. E se ele relaxar, ela com certeza vai matá-lo. Enquanto ele só observa ela, pensando que então, ele vai ter que beber sangue sim todo dia. E as suas mãos começam a tremer. Mas ele pensa que tudo isso é por vingança. E mesmo que ele se torne um completo vampiro, o seu coração não se tornará, pois ele quer que seus irmãos descansem em paz. Pois ele vai ter certeza de mandar aquela desgraçada para um inferno. E sendo assim, ele se troca e deita bem ao lado da cama dela. E ele começa a dormir. Só que lá do lado da garota, a Mirror
fica corada, se perguntando mais por quê. Ele deitou bem do seu lado. E o que esse cara tá querendo? E dela fica encarando o quarto e pensando que ele não vê que tem outro quarto bem ali na frente. E se ela não falou pra ele que tinha outra cama bem ali? Mas mesmo assim, ele deitou bem ao lado dela, o que é inacreditável. E como uma santa, dividir a cama com um homem é um pouco demais. E dela fica bem nervosa com a situação, pensando que esse Kim Soo-hyuk, ela não sabia que ele era assim. E ele é realmente um sujeito depravado. E ela se pergunta que tipo de pensamentos pervertidos ele tem. Só que quando ela se vira e encara ele tá dormindo profundamente. E ela percebe que então não foi nada. E ela precisa acalmar a sua mente. E ela começa a rezar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Só que nesse momento, o nosso garoto não consegue dormir no mesmo canto. E simplesmente se vira, colocando o braço sobre ela. Enquanto ela só diz que não quer cair na tentação. Mas ela percebe que o Kim Soo-hyuk está alisando a sua barriga, o que deixa ela mais envergonhada ainda. E dessa maneira ela começa a gritar. E agora no outro dia, em uma sala privada, ela fala que hoje ela vai explicar como matar um vampiro. E como ele sabe, armas normais não funcionam em vampiros. E o nosso garoto só encara ela com a marca de um tapa na sua cara. E dela fala que tem duas formas efetivas de matá-los. Um deles é a luz do sol, e a outra é a prata. E até mesmo tocar na prata pode causar queimaduras. E usando armas de prata para decapitar ou perfurar o coração, dará um golpe fatal e matará um vampiro. Então ele percebe que naquele dia foi por isso que ela não morreu, pois a sua arma não era de prata. E com isso a Mihor diz que fora isso, vampiros não podem ser mortos. E ela pergunta se ele tem alguma pergunta antes deles começarem o treinamento. Mas ele pergunta se ela não diz que seu nome era Mihor. E ele fala que então ele pede desculpas pela noite passada. E ele tem alguns hábitos de sono. Só que nesse momento ela dá um soco na cara dele. Mas ele conseguiu defender. E pergunta o que diabos ela tá fazendo. E ela começa a ficar mais puta ainda e manda ele deixar de enrolação. Ele deve ter pelo menos o básico dominado, então eles devem começar imediatamente. E o que ele precisa é experiência de combate contra entidades não humanas. E por meio de combates futuros, eles se tornaram o mais forte membro das forças especiais. E ao mesmo tempo ganhar a força como vampiro através de sangue. Então se ele entendeu, ele deve se preparar, já partindo pra cima dele. Mas ele consegue bloquear, pensando que não há humanos mais fortes do que eles. E eles acreditavam que isso era verdade. Mas ele era apenas um sapo na lagoa, tomando um soco bem na sua cara. Enquanto pensa que não importa o quão difícil seja o caminho à frente, ele vai resistir e sobreviver até o fim desse inferno, porque ele é um agente secreto. E dessa maneira ela diz que depois de vários meses de treinamento, ele começou a progredir e está ganhando força, mas ainda está longe do suficiente. Só que dessa maneira, alguém abre a porta pedindo com licença a senhorita Mihor, e ela pergunta qual é o problema. Enquanto ele pede desculpas por interromper, mas parece que ela precisa ir para o santuário imediatamente. Enquanto ela se pergunta como assim o que aconteceu no santuário, e ela dá meia volta e fala que volta logo e manda ele ficar ali. E assim ela veste sua roupa e pergunta então por que o santuário está chamando por ela. E aquele carinha ao lado fala que não disseram para ele o motivo, e ele não tem todos os detalhes. Mas ela pensa que tem uma ideia de qual entidade pode ter chamado ela dessa forma. E com certeza eles chegaram. E agora do lado de fora do hotel, um carro para, e uma garota do apartamento lá em cima só observa aquele carro e começa a sentir algum cheiro. E ela fala que com certeza pegou o Kim Soo-hyuk. Ele está bem ali. E assim naquela noite, aquela garota se apresenta, falando que ela é a bispa Mihor, e pergunta o que o traz ali ao santuário, pensando que ele é um enviado direto do Vaticano. E daquele cara fala que é honra conhecê-la, a bispa Mihor. E ele agradece pelo seu trabalho duro. E eles são sempre gratos a ela. E ele quer pular as formalidades e ir direto ao ponto. E pergunta se ela realmente trouxe um vampiro. E agora à noite no hotel, um homem vai se aproximando, falando que vai fazer o check-in. E o atendente fala que é claro. E pergunta se ele poderia passar a sua identidade e quantas pessoas tem em seu grupo. E ele fala que não são muitos. E são cerca de 200 pessoas, já puxando uma faca e matando o atendente. O que choca muito a atendente do lado. E ela começa a gritar de medo. E aquele padre lá atrás fala que vai cuidar disso. E os dois tomam conta de evacuar os civis e reportar a sala de controle. Só que para surpresa dele, ele viu uma luz lá atrás. E quando ele olha, tem vários carros quebrando os vidros e entrando no hotel. E dessa maneira, vários capangas da Ana saem dos carros e já partem pra cima daqueles 3 padres. Enquanto o principal pergunta como é que ele se atreve a vir ali. E já começa a matar cada um deles. Só que para sua surpresa, o corte que ele fez do seu peito já se regenerou. E aquele cara começa a babar. E com a faca na mão, ele finaliza o primeiro padre. E depois que eles matam todos, o chefe deles diz que unindo forças com uma escola do Vaticano. E é realmente um incômodo. E o senhor que deve estar no lugar por ali. E se for ele que administrou aquilo, não deve haver nenhum problema. E logo atrás deles, aquela garota de antes manda eles trazerem ele ali. Enquanto ela fala que ela trabalhou duro procurando por ele. E ela deve destruir a sala de controle e depois se juntar a eles. E essa garota bem feliz fala que depois que isso acabar, ela pergunta se elas vão comer até ficar cheias. E essa é a lady do 6º esquadrão da Yakuza, a Coco. E sim, aquela garota fala que sim. E assim ela fala que entende. E vê ela mais tarde. E enquanto ela vai subir no elevador, ela pensa que aquela mulher também tá no seu posto. E os únicos que restam ali são os peixes pequenos. Mas por precaução, ela trouxe subordinados que usaram aquilo. E não tem como eles falharem. Só que para o choque dela, assim que a porta do elevador abre, ela encontra 4 pessoas mortas. E elas perguntam como é que esses caras foram derrotados. E pensa se talvez tem um bispo de nível alto lá dentro. Só que para sua surpresa, alguém fala que já faz um tempo bem atrás dela. E quando ela olha, o senhor que aparece perguntando se ela estava procurando por ele. E a grossa muda para a catedral, com aquele cara perguntando se ela trouxe o vampiro para o esquadrão do Vaticano. E ele não duvida da sua decisão. E ele vai ver os detalhes na próxima reunião dos bispos. Mas como ele pensava, ela pergunta se ela já viu aquilo. E assim ela fala que sim, pensando que depois de monitorar de perto, durante os últimos 3 meses, não havia fatores que representavam uma ameaça. E ele se submeteu arduamente ao treinamento do Vaticano. E dela fala que não sabe se ele vai levar eles à ruína ou à salvação. Mas ela já notou que vampiros com olhos vermelhos ficam de pé sob a luz radiante. Enquanto o nosso garoto diz para aquela vampira que ele vai resolver isso hoje. E após ele falar isso, os dois começam a lutar. E ela pensa que isso é insano. E o que ele andou fazendo esse tempo todo para ficar tão forte assim? Enquanto ele continua pressionando ela. E ela, no
entende como ele se tornou tão forte assim. Enquanto o Suyoki fala que vai retornar suas palavras exatamente como ela disse, pois ela resistiu por muito tempo. E assim ele puxa ela e dá uma rasteira. E quando ela cai no chão, ele pressiona ela e fala que esse é o fim. Só que dessa forma ela vê seu movimento, mas para sua surpresa, ele para no último instante. E ela se pergunta o que diabos aconteceu e por que ele parou de atacar. Enquanto o Suyoki pensa que é uma droga, o seu corpo não está se movendo. Mas aí aparece uma nova pessoa lá atrás, falando que então eles estão todos reunidos. E essa mulher com várias cobras gigantes, até como engolindo um padre, fala que então esse é o Suyoki. E essa mulher é a líder do 5º esquadrão da Yakuza, a Katerina. Enquanto o nosso garoto se pergunta que tipo de merda é essa, e se isso é por causa daquela mulher. E assim aquela garota se levanta e manda a Katerina se apressar e subjugá-lo. Mas ela pede que ela tenha calma, pois ela não precisa dizer. E ela estava planejando isso de qualquer jeito, já com a sua cobra mordendo o pescoço daquela garota. Enquanto ela se pergunta o que diabos ela tá fazendo. E nesse momento aquela cobra começa a enrolá-la. E depois que ela tá presa, o Suyoki se pergunta se ela não tá ali pra ajudar. E isso ela pergunta por que ela tá fazendo isso. E dessa maneira a Katerina diz que é porque ela queria um brinquedo, que é indestrutível. Enquanto ela pensa que não importa o quão bonito seja o humano, no final eles sempre morrem ou ficam feios. Então ela sempre quis o vampiro homem. E ela não esperava ver um tão cedo. E se ela manda o Suyoki vir ali. Enquanto ele não entende porque o seu corpo tá se movendo por conta própria. E se isso é algum tipo de habilidade de controle. E simplesmente ela põe a mão dele no seu peito e fala que ele será seu escravo se movendo por vontade dela. Para todo sempre. Mas aquela mascarada diz que a Lady Anna não vai permitir isso. Só que a Katerina diz que ela permitiu. E se eles assegurarem o Suyoki não tem problema. E então, ela ordena que a elimine. Ela é sua amiga inútil. Enquanto a mascarada pergunta como assim, pensando que é uma mentira. E a Lady Anna nunca diria algo assim. Enquanto ela simplesmente desmaia. E o Suyoki se pergunta o que diabos está acontecendo ali. Mas a Katerina se aproxima dela e pergunta como algo tão simples se arrastou por meses. E ela realmente resistiu por muito tempo com esse seu talento inútil. Mas no final trabalhou o duro. E assim ela ordena que a sua cobra coma ela agora, dando adeus. Só que para sua surpresa, aquela garota de antes chama pela Ayaka. E a Katerina encara, vendo a garota se aproximando. E ela é muito feliz e fala que fez tudo. Só que para sua surpresa ela vai até a cobra e pergunta qual é o problema com a Ayaka. E daí a Katerina diz que sobre isso foi culpa dele. E para surpresa do nosso garoto, aquela menininha começa a chorar. Enquanto ele pensa que no fim, os inimigos aumentaram. E só o fato de lidar com essa mulher já é bastante desgastante. Coisa que a Katerina diz para ela não se preocupar, pois eles asseguraram o Suyoki. E eles irão retornar para a Lady Anna, já com a cobra bem nas suas costas, pronto para atacá-la. Mas a garota pergunta se foi aquele cara que fez isso com a Ayaka. E a Katerina fala que sim. Só que ela duvidando pergunta então por que a Ayaka cheira ao seu veneno, encarando ela com muita raiva. E a Katerina percebe que deu ruim. E assim a cena muda para o passado, com aquela Ayaka falando que tem medo. E ela quer ir para sua mãe. Mas para surpresa dela, alguém aparece bem na sua frente falando que se chama Coco. E pergunta qual é o seu nome. E assim de volta ao presente, a Ayaka acorda e pergunta sobre a Coco. Mas ela olha para o lado e vê só o Kin Suyoki. E o nosso garoto pergunta se ela já acordou. Enquanto ela não entende como ele consegue se mover. E essa recuperação rápida dele é realmente diferente. E ela pergunta como tá a Coco. E o nosso garoto diz que a situação dela não é das melhores. Só que você se levanta e olha. E vê a sua amiga lutando contra várias cobras gigantes. Mas ela consegue segurar a boca de uma. E começa a gritar com muita raiva. E rasga sua cabeça. Enquanto o Suyoki diz que ela está se mantendo bem. Mas isso não vai durar por muito tempo. E por causa das cobras do veneno, ela não conseguirá chegar perto daquela mulher. E a velocidade dela está diminuindo devido à sua exaustão. Assim a Ayaka fala que se ela continuar assim, ela vai morrer. E eles precisam salvá-la. Mas o Suyoki diz que com seu corpo nesse estado, ela será um peso morto. E manda que ela compartilhe algumas informações sobre aquela desgraçada das cobras. E ela pergunta como assim. Enquanto nosso garoto diz que se for ela, a sua amiga e ele, então eles podem vencer. E ela pergunta se ele realmente quer formar uma aliança. E se ele não tava tentando matá-la agora há pouco. Mas ele fala que nesse momento é a melhor opção. Mas ela pede pra não ser ridículo. E como ela pode confiar nele. Enquanto ele começa a dar risada, falando que então não há mais nada a fazer. E assim a Katerina pensa que ela acabou usando mais energia do que o normal. E desperdiçou muito sangue. Especialmente com aquela inútil inesperada. E ela se pergunta por que diabos ela ainda não foi envenenada. E não tem como essa garotinha se desintoxicar do seu veneno. Mas ela percebe que então ela prendeu sua respiração. E por isso ela não conseguiu envenená-la. E rapidamente ela vê a garota se aproximando dela, dando um soco no seu estômago. Enquanto ela começa a gritar. E ela é arremessada pra fora do prédio. E depois disso, a garota finalmente respira. Falando que ela teria morrido se essa luta se estendesse mais. E ela procura pela Ayaka. E pergunta se ela está bem. E dela vê o Suyoki e a Ayaka lá atrás. E fala que a encontrou. Mas para o choque dela, ela cai. E vê a sua visão turva. E quando ela percebe, uma cobra conseguiu morder ela. E assim a Katerina diz que a subestimou demais. Então quer dizer que elas duas são próximas. E ela se aproxima dela e fala que é realmente interessante. E ela vai garantir que ela é sua amiga, a qual procurava desesperadamente. Fiquem juntas pra sempre, dentro do estômago da sua querida cobra, já partindo para abocanhá-la. Só que para o choque da garota, alguém corta a cobra ao meio. E a Ayaka diz que elas sempre estarão juntas, mas no estômago da cobra. E a Coco fica muito feliz, encarando a sua amiga. Enquanto a Katerina se pergunta como é que ela se desintoxicou. O veneno que apenas ela e a Ana poderiam neutralizar. E agora a cena muda para alguns minutos antes, com o nosso garoto pronto para atacá-la. Só que para sua surpresa, ele cortou a sua mão. Enquanto ela pergunta o que ele acabou de fazer. Só que ele fala para ela que alguém disse uma vez que o inimigo do seu inimigo é o seu amigo. E por agora isso é o bastante. E ela deve estar furiosa e trai depois de dar tudo de si. E até agora ela está quase perdendo a sua amiga. Então ele também entende isso. E ali está o seu sangue e ela só manda que ela beba. Enquanto ela lembra da sua amiga fazendo a mesma pose que ele. E assim o Suyoki aparece bem ao seu lado. E pergunta se ela já viu o ditado que a pessoa mais aterrorizante é aquela que não tem mais nada a perder. E então quando ele enfrenta alguém assim, é inevitável que você morre. E assim de volta à catedral, um padre aparece lá dentro e fala para a bispa Mirror que eles têm um problema. E é um número grande de vampiros que invadiram o hotel, o que deixa ela bem chocada. E descendo volta para o nosso garoto, atacando uma daquelas cobras. Enquanto a Ayaka diz que ela pode transformar o seu corpo em uma cobra e comandar as outras cobras. E se ele for mordido por uma
delas e inalar a névoa venenosa, o seu corpo vai ficar paralisado e você será facilmente controlado em um estado meio endurecido. E o senhor que pensa que, felizmente, a névoa não dura muito tempo e eles precisam diminuir a distância entre eles agora, já cortando algumas cobras. Mas ele percebe que no fim, elas são tipo uma hidra e continuam crescendo sem parar. Só que nesse momento, aquela cobra consegue parar a sua faca e ele percebe outras vindo na sua direção, aproveitando aquele momento. Só que a Sayaka toma a frente e corta todas elas, mandando ele se recompor. E se ele realmente vai morrer só porque perdeu a sua faca. E dela diz que os seus poderes consumem sangue e essas cobras não vão continuar crescendo pra sempre. E ela tá planejando acabar com a sua energia. Então ele vai lidar com as cobras de algum jeito, enquanto ele vai ajudar a Coco. E ele fala que entende. Enquanto ele chama a atenção daquela garota, falando que eles são temporariamente aliados. E ele vai desintoxicá-la e manda ela beber o seu sangue. E depois disso, ajudar ele e a sua amiga. E se ele pôr seu sangue nela e fala que esse é o único jeito deles sobreviverem. E dessa maneira ela se recupera finalmente e dá um soco na cara dele. E já logo em cima dele ele se pergunta se ela está sendo controlada. Enquanto ela fala pra Ayaka que pegou o Tsuyoki. Mas a amiga dela diz que eles precisam agora matar a Katarina junto com ele. E ela pergunta se é sério e encara o nosso garoto. E depois sai correndo dali. E agora com as duas juntas, a Katarina pensa que o plano de usar essas duas para encontrar o Tsuyoki era perfeito. Mas quebrar o veneno e usá-las após a desintoxicação é como esperado dele. Ela com certeza precisa dele pra ela. E o Tsuyoki pensa que é ótimo, eles estão chegando perto. E só falta mais um pouco. Só que para surpresa dos três, ela aumenta ainda mais a sua névoa. E o nosso garoto começa a gritar, falando que a névoa tá se aproximando. E tudo segura sua respiração. E a Ayaka diz que de qualquer forma, a névoa vai se dissipar em breve. E a razão pela cortina de fumaça é que ele está planejando eliminar todos eles de uma vez. Enquanto o nosso garoto pensa que provavelmente inclui na ele o alvo. E a Ayaka, que é rápida e alguém que luta sozinha e confia na Ayaka, a principal presa nela é a Coco, com ela já partindo pra cima dela. E a Katarina pergunta como é que ela ousa colocar as mãos no seu corpo, pois ela vai matá-la primeiro. Só que nesse momento a Ayaka pula na sua direção, protegendo a Coco. E a sua amiga começa a gritar. E o Tsuyoki corta aquelas cobras e fala que antecipou a sua reação. E se ela mirar na Coco certamente, um deles seria atingido. E ele só manda que ela venha rápido, porque ele vai dar pra ela um pouco de sangue. Mas ela fala que não precisa. Mas ele diz pra ela que o tempo é essencial e manda ela se apressar. Mas quando eles olham, eles ficam surpresos, pois aquela cobra que mordeu ela tinha algo especial. E quando a Coco olha, ela fala que não pode ser. E isso não pode ser real, já com a faca de prata do Tsuyoki cravado bem no peito dela. E agora a cena vai pra outro flashback do passado, com a Ayaka lembrando que quando ela era uma criança, o seu pai pediu desculpas pra ela. E ela teria que ouvir o que Sumi tem a dizer de agora em diante. E a Sumi perguntava se ela tinha entendido, enquanto ela pensa que ela foi vendidas, pois seus pais eram viciados em droga. E no grupo de várias crianças, um homem falava que esse é o vermelho, e eles devem ser bons amigos do vermelho, com eles injetando sangue de vampiro nas crianças. E ela começou a gritar de dor depois daquela operação, enquanto ela lembra que a repetição diária de experimentos com medicação fez todo mundo começar a ficar cada vez mais estranho, e de um por um eles morreram. E isso era assustador pra ela, e com o passar do tempo, ela pensou que seria melhor se fosse a única, que congelaria até a morte bem ali. Mas pra surpresa dela, alguém chamou a sua atenção, se apresentando como Coco, e ela lembra que isso era fascinante. Ela conseguia sorrir no meio daquele caos, mesmo no inferno, e por conta dela, ela também ria junto. E todos os dias que eles passaram era o inferno, mas eles poderiam suportar, porque estavam juntas, confiando uma na outra. Mas aquela pequena felicidade durou pouco, com aquele cara falando para isolar os indivíduos de acordo com a sua dosagem, e o grupo de controle para a esquerda, e o grupo experimental para a direita. E foi nesse dia que elas foram separadas. Mas a Ayaka jogou sua jaqueta pra ela, e mandou ela continuar usando aquilo, pois ela vai ter certeza de encontrá-la. E assim a Ayaka feliz falava que entendia. E depois de alguns anos, com a Ayaka ainda presa, alguém falava pra ela que ela estará ali a partir de agora. Só que para sua surpresa, ela viu a sua jaqueta de antes, e reconheceu a Coco, e perguntou se ela estava viva. E ela pensou que nunca mais fosse vê-la. Só que quando ela viu sua amiga, ela pareceu uma pessoa completamente diferente. Enquanto a Coco perguntava quem era ela, e ela bem surpresa, falava que era alguém que queria ser a sua amiga, pensando que ela a salvou naquele tempo, e agora ela vai ter que protegê-la. E finalmente elas conseguiram sobreviver àquele inferno, mas no fim aquilo era tudo. E se alguém falava pra elas que é um lado fisicamente instável, e o outro mentalmente instável. E então, qual a diferença delas para humanos? E porque eles deveriam continuar deixando elas vivas? E porque simplesmente não matá-las? E assim a Ayaka percebeu que outro inferno começou, e ela pretendia morrer, se não atendesse às suas expectativas. E ela poderia ser descartada a qualquer momento, mas quando ela pudesse viver com ela, esse nível de humilhação não deixaria ela cair. E se ela lembra mais uma vez da conversa que ela teve com o Tsuyoki, com ele oferecendo seu sangue pra ela, e com sua esposa bem na sua frente, ela pensa que finalmente ela entendeu. Ela pensa que pela primeira vez na sua vida alguém a entendeu. E no fim, foi por ele o seu inimigo, com seu corpo se quebrando em vários pedaços. E ela fala que para sobreviver, ela sujou suas mãos inúmeras vezes, e não podia fazer nada, mas se for ele conseguirá fazer. E ela pede que ele escute bem, e conta algumas informações para ele, e simplesmente beija sua boca. E antes dela morrer, ela agradece ele, e ela estende a sua mão para a Coco, pedindo para ela não chorar, pois elas sempre estarão juntas. E depois que a Ayaka some, só sobra suas roupas. E a Coco com muita raiva começa a gritar, e grita pelo nome da sua amiga. E assim a Katarina fala que pobrezinha da Ayaka, ela passou sua vida apoiando a sua amiga, mas no fim ela acabou morrendo por conta dela. E ela pergunta se agora eles percebem que a resistência é inútil, e eles devem ir direto para Ana, pois ela vai tratá-los bem, diferente daqueles outros caras. E disso é o que fala que entende. E a Katarina pergunta se é sério, e ele fala que entende a Ayaka, e ele entendeu o que ele precisa fazer. E ela percebe que pelo visto, ele tá falando sozinho, mas a Coco diz pra ela trazer ela de volta, e ela quer a Ayaka de volta, já partindo pra cima da Katarina. Enquanto ela confiante, pensa que ela é muito fraquinha. Só que pra surpresa dos três, aparece uma luz sagrada entre eles, e eles perguntam o que acabou de acontecer, mas eles percebem que é o Vaticano, e o senhor que pensa que eles finalmente vieram. E esse poder deve ser da Mirror, e ele pede pra Mirror
Mirror se acalmar agora, pois a garota não é a sua inimiga. Só que pra surpresa dele, vê um tiro na sua direção, e rapidamente ele consegue desviar, e se pergunta por que estão atirando nele. Mas pra surpresa dos três, alguém fala que ela está cheio de vampiros, mas ela pede que eles não se preocupem, pois ela vai purificar todos eles. E daí Catarina pensa que ataque é cheio de poderes divinos, até os seus olhos em formato de cruz. E não há dúvidas pra ela, essa mulher é uma bispa. E assim essa loira se aproxima e fala que eles têm coragem, e atacando um hotel pertencente ao esquadrão do Vaticano assim. Mas a Catarina, sorrindo, fala que a única que tem coragem ali é ela, pois ela trouxe um monte de marionetes para ela, já lançando sua névoa sobre todos eles. E Ryusuke manda eles segurar na sua respiração, e se inalarem a névoa, ficarão paralisados e serão escravos dela. E rapidamente a Catarina avança pra cima daquela loira, perguntando como ela vai bloquear isso. Mas pra sua surpresa aparece uma barreira, e ela pergunta se é só bloquear assim, enquanto estende sua mão e destrói a cabeça daquela cobra. E o nosso garoto pensa que ela pode lidar com essas cobras facilmente, e essa mulher é realmente forte. Enquanto ela com seus olhos brilhando, pergunta quem será o próximo. E quando a névoa some, o nosso garoto pensa que aquela mulher sumiu, e não há nuvens venenosas, além da cabeça de cobras. E aquela bispa de antes começa a ficar bem tristinha, se perguntando pra onde ela foi. E ela pergunta para os seus membros de equipe pra onde aquela mulher poderia ter ido, enquanto eles pedem pra que ela se acalme. Só que o nosso garoto pensa que a cabeça de cobra que ela cortou estava um pouco estranha, e ela deve ter se escondido e escapado pela cabeça da cobra. E a garota fala que entendeu e agradece ele. E ela fala que eles precisam correr atrás dela rápido, mas antes disso, eles devem atirar neles. E rapidamente o Ryusuke pega a Coco e já corre pra se proteger, enquanto ela diz que vai matá-lo sem nenhuma dor, já que ele foi um bom vampiro. Só que o Ryusuke fala que não é um inimigo, e ele é aliado da Mirror, mas ela diz que o Vaticano não negocia com vampiros. E além disso, dizer que ele é um aliado da sua irmã Mirror é um pouco ridículo. Enquanto o Ryusuke pensa se talvez o Vaticano não tinha compartilhado essa informação, e como eles podem evitar desentendidos. E o Ryusuke diz pra ela que ele vai provar, e fala quarto 1701. E ela pergunta o que foi isso do nada, e ele fala que é o quarto que ele tá vivendo com a Mirror, e simplesmente ela para sua energia sagrada. E ela fica muito surpresa, se perguntando se realmente a sua irmã Mirror está vivendo com um vampiro. E ela se pergunta quanto tempo isso está acontecendo. E Ryusuke diz que hoje a Mirror está vestindo uma calça preta, o que choca muito aquela garota. E depois de algum tempo, aquela bispa vai em direção ao hotel e percebe que ele realmente foi atacado. E ela começa a correr, falando que esses vampiros são uma merda. Então eles aproveitaram a sua ausência e atacaram o hotel. Mas ela pensa que ela não pode deixar eles levarem o Ryusuke. E dela grita por ele, falando que ouviu dizer que o vampiro forte chegou. E pergunta qual é a situação. Mas dela encara os três e não entende o que diabos é aquilo. E dela fala que então a Yakuza e 3 líderes de vampiros entraram. E uma das líderes foi morta depois que eles se separaram. E uma fugiu e outra foi capturada. E ela fala que eles realmente escaparam por um triz dessa vez. E se ele tivesse caído nas mãos da Ana, seria um desastre. E o Ryusuke fala que eles descobriram quando ela estava ausente. E então vieram atacá-la. E pelo visto, a rede de informações deles não é brincadeira. E esse hotel não é mais seguro. E ela fala que com certeza eles precisam mudar de local. E não poderiam ficar separados por nenhum instante. E dela encara ele e fica bem insatisfeita. Enquanto diz que o cara que quase morreu está enfrentando um vampiro pela primeira vez. E dela fala que foi contra 3 e ele ainda saiu vivo. E o treinamento de combate, que vai além da força e velocidade humana. E claro que também ficando mais forte através do consumo de sangue. Mesmo que ele esteja um pouco lento, se continuar ficando forte assim, ele eventualmente será capaz de matar a Ana. E isso que fala que enfim de agora em diante, ela não pode deixar o posto de forma descuidada. Enquanto ela começa a gritar com ele, perguntando como assim. E se ele não iria, se os seus superiores o chamassem. Mas ele fala que tem algo que ela precisa saber. E ele obteve informação importante. E ela pergunta qual é. E ele diz que como vampiro, ele sabe de uma forma de ficar forte mais rápido que nem a Ana. O que choca muito a garota. E ela fala que a líder do 7º esquadrão da Yakuza, a Yaka, deu a ele essa informação. E ela disse isso um pouco antes de ser morta. E quanto mais sangue os vampiros consomem, mais fortes eles ficam. Então, mesmo que ele fique forte com o método atual, ainda vai ser impossível lutar contra a Ana. Mas, se for sangue de vampiro, a história é outra. E consumindo sangue de vampiro, você pode roubar o poder que eles acumularam. E se atender a certas condições, você pode até ganhar habilidades. E ela manda ele esperar. E fala que não pode confiar nessa fonte de informação. E pergunta quais as condições. E o requerimento para ganhar as habilidades não parece ser claro. Mas ele fala que não. Definitivamente vale a pena tentar. Pois depois de beber o sangue da Yaka, as balas pareciam desacelerar. E era possível usar a nova habilidade por um momento. Isso quer dizer que a Ana tem 7 vampiros sob o seu comando. E agora ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Ele tem que beber o sangue de todos os vampiros subordinados dela. E dela fala que entende. Então, ele trouxe aquela por essa razão. Enquanto ela tá lá presa na cama. E a Mirror diz que você é aquela coisa. Tem vários agora. E o Conselho dos Bispos está prestes a ser realizado. E o nosso garoto pergunta o que é isso. E ela fala que é a reunião onde os bispos do Vaticano se reúnem. E eles normalmente discutem sobre a atual situação das forças da Ana. Só que enquanto isso lá do outro lado da sala, aquela garota não quer acreditar naquilo. Pois não pode ser. Enquanto ela escuta o Ryusuke falando que ela dá isso pra ele todo dia. E o que ela quer dizer com recompensa. Enquanto ela com muita raiva, pergunta como assim todo dia. E o que é isso que ela dá pra ele. E dessa maneira o nosso garoto começa a consumir o seu sangue. E a Mirror diz que ele realmente mudou desde o início. E lá no começo, ele lutou para se conter de emoção. Mas agora ele parece está fazendo isso com bastante calma. E o nosso garoto só diz pra ela que se doer muito, é só avisar a ele. O que surpreende muito a garota pensando muita merda. Pensando que talvez eles estejam fazendo algo indecente. E ela não entende o que diabo está acontecendo com a sua irmã Mirror. Só que ela escuta outra conversa. Com ela perguntando se ela deveria chamar a sua irmã Lúcia também. Mas primeiro, ela vai perguntar a opinião dela antes. O que choca muito a garota. Se perguntando o que eles estão dizendo sobre chamá-la. E o que eles querem que ela faça com eles. E mais uma vez o nariz começa a sangrar mais e mais. E assim a Mirror abre a porta e chama pela Lúcia. E só vê ela numa poça de sangue muito envergonhada. E dessa maneira a Lúcia vai até a Mirror, falando que vê ela na reunião dos bispos. Mas ele encara o nosso garoto bem puto.
escuta e já parte embora no carro. E dela diz que a Lucy também foi embora. E o problema agora é ela. E daí a Coco fala que ela não deve se achar tanto só porque é uma bispa, pois ela ainda não é nada. E manda trazer pra ela sangue fresco e um lugar pra descansar agora. E então ela terá a alegria de ser a sua serva. Só que rapidamente o Suyuki dá um soco na cabeça dela, mandando ela calar a boca. E daí a Miho pergunta se essa coisa realmente vai ser útil. E o Suyuki diz que, como ele disse antes, ele precisa de sangue de vampiro. E se a considerarmos como inimiga, drenar o seu sangue antes de eliminá-la é tudo que eles podem fazer. Mas se eles mantiverem como aliada, ela vai continuar naturalmente pedindo sangue. E considerando sua capacidade para encontrá-lo e as suas habilidades de combate, ela definitivamente vai ser útil. E ela fala que é verdade, mas pergunta se realmente eles podem controlá-la. Enquanto a Coco se esconde atrás dele, falando que, como esperado do Vaticano, eles são muito violentos. E a Miho pergunta por que ela é legal com ele. E o Suyuki fala que não sabe. E dele encara ela. E pensa que ele foi consumido pela raiva quando seus companheiros morreram. Ele matou o diretor e os membros da equipe dele, que sacrificaram ele e a sua equipe. Ele matou todos eles. E uma garota que perdeu a sua única amiga. E com certeza ela também está quebrada por dentro. E ele chama ela e fala que eles irão matar a sua antiga mestra, Ana. E seria bom ter sua ajuda nesse processo. Mas ela não é absolutamente necessária. E ela pode morrer como uma vampira, ou ir em busca de vingança pela sua amiga junto com eles. E ele pede pra ela escolher. E ela fala que odiava a Ana. E ela sempre dificultou as coisas para a Ayaka. E ela odeia o Vaticano ainda mais, pois eles machucaram a Ayaka. Mas ela não pode perdoar quem matou ela. E se eles matarem aquela desgraçada da Ana, ela vai fazer qualquer coisa por eles. E o Suyuki pergunta o que a Miho acha disso, enquanto ela fala que entende. E ela fará com que essa garota seja aceita no grupo deles. E agora ela é a sua responsabilidade. Então, se ela perder o controle ou machucar alguém, eles irão lidar com ela imediatamente. E a Miho pensa que não deveria ter dito aquelas palavras, pois essa criatura dá muita dor de cabeça. E como alguém que mata vampiros, porque ela tem que cuidar dessa cachorrinha. Mas ela pensa que no fim é por conta do Suyuki poder consumir o sangue deles. Mas ela quer pensar positivo por agora. E tudo isso é para um bem maior. Só que nesse momento, um pouco de shampoo cai bem no olho da Coco. E quando o Suyuki tá limpando a sua faca, ele percebe um grito. E ela começa a gritar, falando que aquela mulher colocou veneno nos seus olhos. E manda o Suyuki a salvar, já correndo do banheiro. Mas a Miho agarra ela e fala pra ela não sair dali, até que ela esteja limpa. Enquanto nosso garoto lembra do passado, junto com seus amigos. Com eles falando pra ele que ele deveria dizer líder de equipe Suyuki agora. Mas ele só pedia pra eles pararem com isso porque é constrangedor. Só que eles felizes, fala que ele devia tratá-los melhor, pois agora ele é o seu líder de equipe. E ele pergunta se então só nessas horas ele é o seu líder de equipe. E o comandante entra lá e fala que eles devem ir juntos com ele. E naquela época nosso garoto era bem feliz. Mas eles perguntam quando foi isso e quando era tão barulhento. E agora no fim do dia, a Miho na sua cama pensa que isso é insano pra cacete. E ela não tem ouvidos pra ela, mas o Suyuki ela escuta bem. E ele é basicamente um cachorrinho com o Suyuki falando pra ela sentar, depois pra ela colocar a roupa. E depois ele vai lá e seca o seu cabelo. E elas perguntam se talvez ela está assim porque ela machucou a sua amiga antes. E ela lembra da Coco falando pra ela que ela não poderia perdoar quem matou a sua amiga. E se matarem a Ana, ela vai fazer qualquer coisa que eles quiserem. E dela pensa que tendo perdido algo precioso pra ela e sendo jogada sozinha em um território inimigo, ela não consegue deixar de ser sensível. E ela deveria entender isso. Só que para sua surpresa, ela sente uma mordida. E quando ela percebe a Coco mordendo a sua mão, e ela pergunta o que ela tá fazendo. E ela só diz que tá com fome. E a Miho dá um sorrisinho. Depois já pega a sua espada. E isso o nosso garoto tá dormindo tranquilamente. Mas ele acorda com muito barulho, com a Miho falando pra ela que ela finalmente tá mostrando sua verdadeira face. Isso manda que ela morra. Mas ele nem quer se preocupar com isso e só deita de novo, pensando que agradece pelo trabalho duro dela. Só que enquanto ele dorme, alguém aparece na sua cama. E é a Coco, falando que o Suyuki, esse cara é dela. E agora ao amanhecer, o nosso garoto acorda e percebe que tem algo no seu lençol. E quando ele vê, era a Coco dormindo em cima dele. E eles perguntavam o que ela tava fazendo ali, pensando que é perigoso ficar ali por conta da luz do sol. E ele manda que a Coco acorde. Só que nesse momento, ela abraça ele mais uma vez, forçando seu corpo contra a cama. E ele pergunta que diabos ela está fazendo de repente. Só que ele percebe alguns sons estranhos. E quando ele vê, ela tá chorando, falando pela Ayaka. E ele percebe que entendeu. Ele bebeu o sangue da Ayaka, então ele tem um cheiro dela. E é por isso que ela segue as suas ordens tão bem. E ele entende como é, perdendo um companheiro precioso. E ele entende isso também. E ele fala que tudo bem. Agora está tudo bem. E ele está ali. E agora de volta ao treinamento, o nosso garoto continua treinando com a Miho. E ela vai pra dar um soco nele, mas ele consegue desviar. E depois já tenta dar um soco nela, mas não consegue pegar a sua mão, falando que ele melhorou de repente. E as suas reações são definitivamente mais rápidas do que antes. E o nosso garoto fala que acha que isso é graças ao sangue da Ayaka. E ela fala que é bom. E ela precisa usar isso a seu favor. E ele pergunta como assim. E ela fala que hoje é o dia da reunião dos bispos, o que surpreende o nosso garoto. E ela fala que a sua existência ainda não é oficial, mas hoje vai ser o dia de decidir a sua admissão oficial. E se ele for considerado inadequado pela ordem. Só que o Suyuki interrompe ela e pergunta o que acontece. E ela pergunta como assim. É claro que ele será executado imediatamente. Mas ela pede pra ele ficar tranquilo, pois ela acredita que ele tem potencial bastante. E atraindo vampiros ocultos, assim como o rápido crescimento para competir com os capitães em um curto período de tempo e contribuir para a ordem com essas duas coisas. Já que ele achava para acabar com a cruzada, matando a Ana, ela acha que eles irão aceitá-lo. E ela pergunta se ele não tá confiante. Enquanto o Suyuki fala que ele era forte o suficiente como humano. E agora que ele aprendeu a como ficar mais forte sendo um vampiro, matar a Ana apenas é questão de tempo. E eles têm muitas coisas a fazer. Então eles devem terminar essa reunião dos bispos agora. E eles se preparam e vão em direção à reunião. Enquanto o Suyuki pensa que é a Ana, os líderes do esquadrão, e ele, que se tornou um vampiro. Para o Vaticano, eles são todos demônios, vindos do mesmo inferno. E se o Vaticano vai usá-lo, então ele vai usar o Vaticano. E não se importa de qualquer forma, pois ele apenas vai ter a sua própria vingança contra aquela desgraçada que destruiu a sua vida. Ele já conseguiu 2 dos 7 líderes. E agora, ele só está a 5 passos da Ana. E ele precisa sugar o sangue de todos eles para ficar mais forte. E agora você não mandou pra Caterina, falando que então é isso que ela pensa, a Ana. E ela pergunta como assim. E a Caterina diz que bem, como a morte da Ayaka foi confirmada, a Coco está provavelmente com o Vaticano.
Mas Ana fala que não, ela não quer saber dela, e sim do Suyuki. E a Katrina diz que sim, exatamente como ela planejou. Ele está crescendo bem, e ele neutralizou o veneno que ele o havia transformado. E ela dá um sorrisinho falando que ele virá até eles, sem nem mesmo precisar intervir. E até então, ela deve focar apenas nisso, mostrando um frasco de sangue pra ela, pois a sua missão agora é focar na reunião dos bispos. E chegando na catedral, a Mihor diz que será realizada ali, e o Suyuki pergunta se esse é o mesmo santuário que eles viram antes. E ela fala que essa é a catedral abaixo do Vaticano. E ela também serve como uma catedral regular para coletar informações. E já que ele não pode entrar no santuário com os artefatos sagrados, foi combinado para acontecer ali só pra ele. E nosso garoto fala que tem os esforços, mas ele pergunta por que eles precisam ir tão longe assim. Enquanto ela diz que a ordem instruiu para ela mantê-lo sob o controle, e ela não pode fazer nada. E haverá bispos que serão hostis contra ele, mas ela fala que ainda assim, ele é melhor do que a Coco. Só que para surpresa dos dois, alguém aparece nas suas costas, chamando pela Mihor. E ele pergunta se esse cara é o seu vampiro. E depois que ela olha pra ele acompanhado de uma garotinha, pergunta mais uma vez se ele é o seu vampiro. E ela fala que já faz um tempo, chamando ele de Bispo Dominique. Enquanto ele fala que sim, e já faz muito tempo mesmo. E ele encarando o nosso garoto, pergunta se ele era o Kinsuyoki, um vampiro que era um agente negro. E ele pergunta se agora ele está tentando entrar no Vaticano. E para surpresa do nosso garoto, ele pega no seu ombro e fala que essas são ótimas notícias, falando que ele vai ser uma boa adição ao seu poder de combate. E ela realmente achou uma pérola. Enquanto ela fala que sim, foi durante a missão, falando que ele lutou pau a pau com os capitães do esquadrão. E esse bispo encara o nosso garoto e pergunta se então ele lutou contra aqueles fracotes. E ele fala que por ele queria queimar todos os vampiros. Mas é realmente uma pena que ele não estava lá. E depois de queimar um pouco o ombro dele, ele só fala que foi mal e pede desculpas. E fala que agora tanto faz, foi legal conhecê-lo. E ele vê eles mais tarde na reunião. E ele só chama a Yuji para acompanhá-lo. Enquanto a garotinha muito feliz fala que sim. E ela se culpa para Mihor, falando que faz um tempo que elas não se veem. Ele encara o nosso garoto e dá oi pra ele também. E ele pergunta pra Mihor se essa garota é realmente uma bispa. E ela fala que sim, é um caso especial, pois ela é um pouco diferente. E ele também deve ter sentido isso. Mas para a maioria dos membros do Vaticano, ele é um espinho nos olhos deles. E tem pessoas como Dominique, mas alguns podem ser mais agressivos. Só que para a surpresa da Mihor, alguém vem correndo na sua direção. E quando ela se dá conta, é aquela garota loira. E ela pergunta o que a Luz tá fazendo ali, falando que parece que ela tem encontrado ela várias vezes ultimamente. E ela bem feliz pergunta se ela não gosta disso. Só que ele encara mais uma vez o nosso garoto. E depois olha pra Mihor e pergunta se ela viu a senhorita Cecília. E a garota fala que não. E a Lúcia diz que acha que ela deveria ter mais cuidado com ela. E a Mihor pergunta por quê. E a loira diz que ela odeia vampiros mais do que qualquer um. E não importa o quanto o Suyuki acha de Vaticano, ela vai se opor fortemente a ele. E a Mihor coloca a mão na sua cabeça e agradece pelo aviso, mas pede pra ela não se preocupar, pois elas duas têm opiniões diferentes. Mas ele é ainda mais qualificado como bispo. Só que daí o Kinsuyoki sente uma presença e ele grita pela Mihor. E quando a garota se dá conta, um rastro de poder vai na direção do Kinsuyoki. E a Mihor vai lá e defende aquele poder. E a Lúcia pergunta se ela está bem. E a Mihor pergunta o que diabos ela tá tentando fazer, só encarando a Cecília, enquanto ela vai se aproximando falando que ela tá cumprindo seu dever como bispo. E pergunta o que ela tá fazendo. E como um bispo que defende as pessoas dos vampiros, porque ela está protegendo um vampiro. E ela amarra o seu cabelo e fala que não precisa mais de apresentações. E só manda que ela saia da frente. Mas a Lúcia pede pra que ela se acalme, pois eles trouxeram ele ali a pedido do cardinal. Mas a Cecília diz que isso está fazendo o seu trabalho e só manda ela sair fora. E daí a Mihor fala que isso tá ficando interessante. E se que ela não quiser meter o pé, ela pergunta o que ela vai fazer. E a Cecília com muita raiva já parte pra cima dela, falando que já avisou. Enquanto a Lúcia vai tirando seu poder, pedindo pra elas se acalmarem. Mas a Mihor só manda ela relaxar. E com a sua espada, ela fala que ela vai pagar na mesma moeda. Com as duas, já partindo pra cima uma da outra. E com o choque dos dois poderes, acontece uma grande explosão. Só que o que elas não esperavam é que tinha alguém bem no centro das duas, perguntando que bagunça é essa? E a Mihor encara ela bem surpresa. E a Cecília também, vendo que ela parou seus poderes com as mãos. Enquanto que o Suyuki se pergunta como é que ela bloqueou aquele impacto. E se isso é realmente fácil assim. E ele não sabe quem é essa mulher. E assim todas elas se ajoelham na sua frente. E elas dão boas-vindas à Vossa Majestade Cardinal, com essa nova mulher só encarando as três. E chamando ela de Helena. E sem que a garota pede desculpas pelo seu mau comportamento de antes. E Helena fala que tudo bem, pois ela pode ver claramente o motivo, só encarando o nosso garoto. E daí ela se vira e pede que elas entrem na sala de reunião. E elas falam que sim, mas a Cecília ao seu lado chama pela Mihor e fala que acha que isso não será apenas uma reunião, mas um julgamento de execução. E se ela não tiver um bom motivo, esse cara morrerá pelas suas mãos hoje. E depois que ela vai embora, a Lúcia chama ela pra ir junto. E a Mihor só encara aquela garota, pensando que ela precisa manter o foco, pois se algo der errado, o Kinsuyoki e a Coco irão morrer ali. E agora lá dentro, a Helena fala que então eles irão começar a sua reunião de bispos. E ela fala que já faz um tempo e espera que todos estejam bem. E a Cecília levanta a mão e pergunta se ela pode interromper por um momento. E a Helena pergunta o que foi. E ela fala que pede desculpas, mas ela precisa perguntar, porque um vampiro imundo está presente nesse local sagrado. E a Mihor percebe que então ela foi direto ao ponto. E a Helena fala que tem certeza que todos ficaram surpresos com a agenda. E esse assunto é a principal preocupação de todos presentes ali. E todos eles foram informados. E ela gostaria de ouvir a opinião de cada um deles. E a Cecília, com muita raiva, pergunta como assim um vampiro no Vaticano. E isso é absolutamente inaceitável. E aquele cara fala que não consegue confiar nele. E eles são facilmente controlados pela raiva e o desejo. E a garotinha, bem triste, fala que não tem certeza sobre isso. E eles perguntam quanto a Lúcia. Eles ouviram falar que ela conversou com ele. E a Lúcia fala que sim. E a primeira vez que ela falou com ele foi quando o líder do esquadrão da Ana atacou o hotel. E naquela hora o Kinsuyoki arriscou sua própria vida para defender a base. E ele também ajudou os membros aliados. E como não receberam informação sobre ele, eles acabaram atacando. Mas mesmo que ele tivesse a capacidade de revidar, ele nunca lutou contra eles. E o Dominique
fica bem surpreso, pois ele não esperava isso. E ela só fala que além disso, o Seok está sob o controle da Bispa Mirror. E ela fala que faz sentido, já que eles dois. Só que ela fica pensando em coisas estranhas. E começa a sair sangue do seu nariz mais uma vez. Falando que com isso, ela conclui seu depoimento. E agora é a vez da Mirror. E ela fala que acredita no Kim Sun-hyuk. Mas ela ainda pergunta por que ela acha que ele é necessário do Vaticano. E ela fala que é porque ela viu a revelação dele. E a Cecília começa a dar risada, falando que ela estava pensando o que ela faria para defender ele. Mas ela está profundamente desapontada com ela. E revelações mostram duas coisas: o nascimento de alguém deles, os escolhidos, e o alerta de uma ameaça iminente. E essa revelação claramente significa que eles precisam matar ele. E se esse cara matou impiedosamente os seus próprios companheiros, só que ele começa a falar que eles atacaram seu time e ele. E a Cecília com muita raiva manda ele calar a boca, pois lixos como ele não têm direito de falar. Ele só encara ela com muita raiva. Só que em outro local, a Coco vai abrindo seus olhos e ela se pergunta onde é que ela tá, pois ela tá com muita fome. E de tanta fome que ela está, ela fala que quer beber sangue. Só que daí a Mirror diz que, portanto, o Sun-hyuk foi quem realmente foi traído. A vida dos agentes continuariam sendo sacrificadas. Mas a Cecília com muita raiva fala que tanto faz, pois ele continua sendo um vampiro. E a vontade passada por eles, é clara, exterminar a raça deles. E a Mirror fala que ela está certa. Para exterminar os vampiros, eles precisam lidar com a Ana e seus subordinados. E ela pergunta se alguém ali consegue fazer eles virem por conta própria, pois o Vaticano foi estabelecido pelo Santo Peter, com 2000 anos de história. E graças à dedicação e sacrifício dos membros do Vaticano, restou apenas a Ana dos vampiros ancestrais. No entanto, a Ana se esconde ardilosamente nas sombras, expandindo seu poder enquanto foge deles. Mas de repente, aqueles que se escondiam começaram a aparecer, graças à aparição do Kim Sun-hyuk. E desde a chegada dele, a líder do 7º Esquadrão foi aniquilada. A líder do 6º Esquadrão se juntou a eles. Então tudo que estava parado agora começou a se mover rapidamente. Eles agora têm a oportunidade de acabar com a raça que dura mais de 2000 anos, na sua própria geração. E a Cecília pergunta o que ela tá falando, e é realmente uma bobagem. E como assim a Sexta se juntou a eles? Isso ela perdeu completamente a noção. E ela fala pra Cardinal que exile a Mirror do seu cargo e execute imediatamente os dois vampiros. Só que Lena fala que essa declaração é um tanto corajosa. No entanto, vale a pena considerar. Por causa desse homem, Ana mostrou sua fraqueza pela primeira vez. E talvez essa seja uma oportunidade. E ela está prestes para a formação de uma unidade experimental. E a Cecília pergunta como assim? E a Helena diz que também não pode ignorar a legitimidade. E se mais da metade dos bispos concordarem, será implementada. No entanto, aqueles que apoiaram essa decisão terão que tomar a responsabilidade por isso. E a Mirror fala que entende. E a Cecília, tremendo de raiva, fala que pode considerar 100 vezes que o Kim Sun-hyuk ainda é aceitável. Mas a outra subordinada da Ana, ela é uma mulher completamente inaceitável. E a Helena diz que ouviu dizer que ela é um pouco agressiva e não pode ser controlada. E ela quer ver ela para julgar por si mesmo. E manda que tragam a líder do 7º Esquadrão. Só que rapidamente, um cara entra na sala falando que eles têm um grande problema. E ele pede desculpas, mas isso é urgente. E Helena pergunta o que está acontecendo. E ele fala que a vampira conhecida como a líder do 7º Esquadrão, a Coco, ela acabou de escapar. E depois que ele fala aquilo, surpreende muito todos eles. E a Cecília, com muita raiva, pergunta o que acabou de acontecer. Enquanto a Mirror fala que capturar ela é a prioridade. E ainda de dia, então ela não pode escapar. Mas Dominique fala que se ela escapar da base vai ser um desastre. E os lugares onde ela iria poderia ser ali ou no orfanato, onde tem várias crianças. E uma criança que estava dormindo vai abrindo a porta, porque ele quer ir ao banheiro. Só que para surpresa dele, a Coco estava bem lá na sua frente. Só que a garota ao lado do Dominique só manda ele esperar por um momento. E com muita raiva ela pergunta para onde ela foi. Enquanto que Sun-hyuk só encara aquela garota, se perguntando o que diabos é isso. E a atmosfera ao redor dela mudou. E Dominique só pede pra ela se acalmar, pois os seus irmãos ficarão bem. E ela tem que controlar suas emoções. Mas ele pensa que é muito tarde. E só encara um círculo mágico na sua frente, pensando que está prestes a explodir. Ele se manda que todos tomem cuidado com aquilo. E daquele meio que círculo mágico, vai saindo uma mão com uma espada gigantesca, o que surpreende muito a Lúcia, chamando pela sua irmã Mirror. Mas Helena pergunta pra Bispa Mirror se está tudo bem, depois de defender aquela grande espada. E ela fala que sim, graças a Cardinal. E a Lúcia pergunta o que aconteceu com seu braço. Mas a Cardial fala pra Lúcia ir ao orfanato primeiro. E também o Bispo Dominique. Ele deve cuidar da Bispa Hilde. E como você é alguém que ela confia, talvez seja possível. E o resto deles irão para o orfanato. E a Mirror também. E se esse vampiro causar algum problema, ela vai responsabilizá-la adequadamente. E a Mirror fala que entende, enquanto a Cecília só encara eles. E começa a correr para o orfanato, pensando que sabia que isso iria acontecer. E aquela garota é uma vampira, do nível de um líder do esquadrão da Yakuza. E a verdadeira natureza dela não mudou. E se alguma coisa acontecer, só que para a surpresa dela, ela vê a Lúcia lá na frente. E se pergunta o que ela está fazendo parada ali. Só que ela tem um pressentimento estranho, pensando que então ela tá parada ali, só encarando todos mortos. E ela já vai correndo na sua frente, perguntando o que diabos o vampiro fez. Só que para o choque dela, aquele garotinho está bem em cima da Coco. E o garotinho encara a Cecília e pergunta se ela quer entrar e brincar com eles também. E ela se pergunta o que diabos é aquilo, e se ela realmente é uma líder do esquadrão. E a Mirror toma a sua frente e pergunta o que a Coco tá fazendo, e o que aconteceu com as crianças. Só que nesse momento a Coco vê o braço dela cortado e já pula na sua frente, pedindo só um gole do seu sangue. Mas a Mirror fala que não. E daí a Cecília com muita raiva fala que isso é óbvio. E o vampiro em si é desse jeito, com a Coco pedindo um gole do seu sangue. E a Cecília com muita raiva fala que vai eliminá-la agora mesmo. E a Coco pergunta o que ela quer dizer com isso, pois o Sun-hyuk disse para não beber o sangue dos outros, o que surpreende muitos eles. E a Cecília se pergunta se ela realmente está sob controle, e como um vampiro poderia ser assim. E a Mirror pergunta se então ela pode beber o seu. E nesse momento, aquele Dominique segura o braço da Cecília, e a Cecília chama ele de mestre. E o Dominique fala que tem crianças assistindo, e ela deve desativar o seu poder. E sem que a garotinha de antes se aproxima de todo mundo, perguntando se todos estão bem. E eles chamam ela de irmã Hilde. E ela fala que fica feliz que eles estão seguros. E os garotos dizem que aquela irmã brincou com eles e foi muito divertido. E ela pergunta
única irmã. E isso ele aponta pra Coco, falando com a Mirror. E ele diz que aquela irmã com os olhos vermelhos. E ela deixou eles subirem nas suas costas. E também se divertiram brincando juntos. O que surpreende muito a garota. E ela fica bem felizinha com isso. E isso ela vai até a Mirror e já abraça ela pedindo desculpas, falando que ela se machucou por sua causa. Mas a Mirror só diz que ela estava apenas preocupada com seus irmãos. E não tem problema porque não foi intencional. E assim a Yuji só encara a Coco. Ele agradece a garota. Mas a Coco só diz que só quer um gole do sangue dela. Só que rapidamente o Tsuyoki dá um soco na sua cabeça, mandando ela calar a boca. E agora de volta à reunião, a Helena fala que ficou confirmado que os dois vampiros podem ser controlados. E com a maioria dos bispos concordando, eles irão proceder com a operação da unidade experimental que inclui vampiros. E ela pergunta se eles têm alguma objeção. Só que Cecília, bem triste, fala que não tem nenhuma. E Selena fala que muito bem. E fala que com isso, a bispa Mirror será nomeada a líder do esquadrão do time Mirror, juntamente com Kitsuyoki e a vampira Coco. Após a conclusão da reunião, aquela garota e o bispo vão indo embora. E ela dá tchau pra Mirror. E a loirinha do outro lado fala pra sua irmã Mirror que ela tá machucada, então ela não deve se esforçar muito. E a Mirror fala que sim. E a Lúcia pede que ela conte pra ela se aqueles caras fizerem alguma coisa, pois ela vai correndo dar conta deles. Então ela pede que ela tenha cuidado. Mas lá atrás, a Cecília aparece, perguntando pela Mirror. E quando a Lúcia se vira, a Mirror pergunta o que ela quer. E a Cecília diz que a verdadeira missão da sua cruzada é salvar as pessoas dos vampiros. E se algum dia esses lixos violarem essa nobre missão, ela vai matar todos eles para cumprir o seu dever. Então ela vai embora agora e pede que eles prestem bastante atenção. E agora na Rússia, em Vladivostok, dentro de um bar, um cara encapuzado se aproxima de um velho, falando que já faz o tempo que eles não se encontram, chamando ele de Ivan, e fala que precisa da sua ajuda. E o velho diz que eles só entram em contato em situações como essa. Isso é um pouco decepcionante. Mas de qualquer forma, ele pergunta se ele não esqueceu que foi ele que arrancou o seu olho fora. E esse é o chefe da máfia, Ivan. E ele fala que jamais vai esquecer o dia que ele perdeu o seu chefe e o seu olho pra ele. E ele realmente tem coragem de aparecer ali, chamando ele de Kim Tsuyoki. E o nosso garoto só encara ele, enquanto o velho pergunta por que ele veio pra Rússia. Enquanto lembra da reunião, com aquele bispo falando que recentemente a Yakuza invadiu o hotel e mostraram sinais de vampiros, e eles estão realizando uma autópsia. Mas ao contrário do que eles imaginavam, todos eles eram humanos. Mas eles tinham um detalhe peculiar, e eram drogas que parecem estar relacionadas com as habilidades detectadas nos seus corpos. E um mês atrás, a filial russa foi destruída pela máfia. E a mesma droga foi encontrada nos corpos dos mafiosos naquela época. E as atividades da Yakuza na Rússia também foram rastreadas. E uma investigação sobre a Ana e a droga é necessária. E ele assegurou um lugar pra ficar. Então eles devem começar a missão imediatamente. E assim no hotel aliado da cruzada, na filial de Vladivostok, a Mirror e a Coco estão no quarto do hotel. E quando a nossa garota aparece, ela pergunta o que é isso. E ela pensou que ele ia voltar depois de causar uma grande comoção. Mas ele parece limpo. E o Tsuyoki diz que recebeu a localização do esconderijo onde as negociações com a Yakuza são feitas. E ele já planejou a operação. Então ele vai explicar pra ela agora. Então eles devem ouvir com atenção. E a Mirror fala que ele arrancou o olho dele. E mesmo assim, como é que ele deu pra ele as informações facilmente? Só que o nosso garoto pergunta pra ela se ela não queria que ele fizesse esse negócio. E a Yakuza e o Ivan são forças hostis. E ela deve ouvir com atenção agora a sua operação. E depois que ele explica pra ela, ela fala que é como esperado de um agente especial. E ela é muito animada, fala que vai. E pergunta o que ela deveria fazer. Só que para a surpresa dela, ela tá vestida de uma forma totalmente diferente. E pergunta por que ela deveria vestir algo assim. E o Tsuyoki fala pra bispa que isso é essencial para o seu esquadrão, que é composto por vampiros disfarçados. E pergunta se ela realmente quer manter o manto sacerdote, enquanto carrega uma espada longa para entrar em um clube. E considerando as suas lesões, essa é a melhor opção. E ela fala que pode aceitar as lentes e peruca, mas ela pergunta se não tinha outra roupa melhor. Só que assim que ela não passa à frente, o segurança para ela e fala que as vestes da sua companhia dificultou a entrada de acordo com a regulação. E a Mirror na escuta pergunta para o Tsuyoki o que elas fazem. E esse o nosso garoto fala pra Coco na escuta dela, pra ela resolver essa situação. E assim ela abre o zíper da sua camisa e mostra o seu decote. E o segurança só encara elas. E depois fala que as duas estão liberadas, o que surpreende muito a Mirror. E esse o nosso garoto na escuta fala que agora eles entraram. Então ele espera que cada uma delas conclua sua missão. E a partir de agora, a operação começou. Com a Mirror já lá dentro muito surpresa, se perguntando se isso é realmente um clube. E olhando em volta, ela se pergunta se essas pessoas não são corruptos bastardos. E ela fica muito chocada com aquela situação, se perguntando como ela deveria se misturar com isso. Só que logo atrás dela, alguém toca no seu ombro e diz oi, chamando ela de linda. E a Mirror se pergunta se isso é inglês. E o loirinho fala que eles têm um quarto ali. E pergunta o que ela acha. E ela é muito envergonhada e se pergunta como assim quarto. E ela fala que tudo bem. Então o cara agarra o braço dela e fala que agora eles irão. Mas ela só pede que ele não toque nela. Só que enquanto isso, nosso garoto pensa que não tem necessidade de enviarem muitas tropas. Mas ele não consegue ver nenhuma única formiga sequer. E esse lugar tá completamente morto. E não tem ninguém até chegar no ponto mais fundo desse local. Só que para surpresa dele, aparece alguém nas suas costas. E quando ele olha, ele fala que entendeu. E são vários caras armados, com olhos vermelhos. E o nosso garoto diz que então isso era uma armadilha. E lá atrás tá o Ivan, falando que ele esperou muito por esse dia. E a Lady Catarina prometeu. Ela disse que se ele levasse ele pra ela, ele poderia ser o chefe desse lugar. E seria melhor se ele aceitasse calado. E todos eles também equipados com munição prateada. E ele não deve se preocupar com a sua namorada, pois a bebida dela também foi batizada. E a Mirror já está completamente adormecida, com aquele cara avançando pra cima dela. E até a Coco tá dançando sozinha lá na pista de dança. E se o Ivan diz, ele está completamente acabado. E ele vai tirando seu chapéu e fala que mais antes de matá-lo, ele pergunta se eles ainda não teriam assuntos a resolver, com o seu único olho sobrando totalmente vermelho. E agora a cena muda para algumas horas atrás, com o Tsuyoki explicando pra Mirror a sua operação, falando que eles irão se filtrar naquele local. Mas isso é o que eles querem que eles pensem. E o que ele quer fazer é parecer que eles foram enganados
a irem ao local. E eles vão emboscá-los e dizer isso. Dizer que ele tá acabado. E depois que o nosso garoto confirma tudo, ele agradece por seguir o plano. E o velho, bem surpreso, pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso garoto diz que quando ele foi designado para a missão de eliminar a Ana, ele investigou eles. E quando distribui seus produtos, eles não colaboram com outras forças existentes. Em vez disso, eles apenas absorvem elas. E esses produtos estavam sendo trocados no seu território. E o velho pensa que então ele sabia de tudo, dessa organização ter sido engolida pela Yakuza, até mesmo da sua armadilha. Mas ele fala que mesmo assim, ele não pode fazer nada. E eles devem transformá-lo em um desgraçado em pó. E já começam a encher o nosso garoto de bala. Mas o Tsuyuki vai correndo na sua direção, enquanto o velho se pergunta se ele realmente está planejando atacar diretamente. E o Kimio tá cheio de balas de prata. E se eles acertarem ele, ele vai acabar morrendo. Só que dessa forma, as balas estão bem próximas dele. Mas o nosso garoto rapidamente, usando a habilidade que ele adquiriu recentemente, ele consegue bloqueá-las. Enquanto o velho se pergunta se ele realmente está refletindo as balas com apenas uma faca simples, com o Tsuyuki já bem na frente daquele atirador. E o velho completamente chocado se pergunta o que é aquilo. Enquanto lá na pista de dança, a Coco continua dançando, mas ela recebe uma ligação e ela pergunta o que foi. E o Tsuyuki diz que agora é hora de agir. E ele sente o cheiro do sangue da Mirror. E ela fala que então tudo bem. E simplesmente tira aquelas suas roupas e dá um pulo pra fora do local. E agora de volta ao nosso garoto, aquele velho diz que ele cometeu um erro. E parece que ele tá tentando entender o que ele estava planejando fazer ao sequestrar aquela mulher. E eles enviaram um companheiro, especialmente uma mulher, direto para o território inimigo. E ele é realmente idiota. E eles não devem saber o que eles farão antes do fornecimento. E não importa o que eles façam, nesse momento a sua namorada deve estar inconsciente, completamente dominada de fofura. Só que ele já recebe uma bala no seu ombro. E o nosso garoto pergunta se ele esqueceu quem ele é. E ele está certamente calmo. E essa não é hora de ficar preocupado com os outros, enquanto pensa que não tem necessidade de se preocupar com ela. E se aquele carinha de antes fala que ela é realmente charmosa, e com a sua mãe ele vai para tocá-la. Só que nesse momento, ela agarra a mão dele. E o loiro fica surpreso perguntando o que é aquilo, enquanto já começa a entortar o braço dele. E o cara começa a gritar. E quando o outro olha, ele se pergunta o que é, mas recebe um chute bem na sua cara, jogando ele contra o carro. E vários caras saem de dentro dos carros, falando que é uma emboscada, eles devem se abaixar. E eles perguntam como um desgraçado ousa fazer isso. Só que para a surpresa deles, a Mirror, com muita raiva daquilo, e com seu pé brilhando, ela dá um chute no carro, jogando todos eles pra longe, enquanto ela lembra das palavras do Tsuyuki, falando que esses bastardos vão usar truques para fazê-la perder a consciência. E ela apenas deve fingir que caiu na deles. E então eles vão levar o seu corpo para o verdadeiro local de negociações. E nessa hora, a Coco vai rastreá-la, e ela deve esperar por eles. Mas a Mirror pergunta se ele tem certeza que eles irão se aproximar dela. E o nosso garoto diz que é por isso que tem algo que ela precisa vestir. E ela muito puto fala que realmente não tem nada a dizer agora. Mas com seu braço ainda machucado, ela fala que só de andar ainda tá sangrando um pouco. Enquanto ela lembra mais uma vez do Tsuyuki falando pra ela que ela tá ferida. E ela não deve se esforçar demais, e apenas esperar por eles. E ela pensa que de acordo com o plano do Tsuyuki, ela deveria escapar. E ela definitivamente ouviu isso. Com aquele cara falando que essa seria a última vez. E ela pensa que com certeza há mais pessoas que foram capturadas antes dela. E talvez elas estejam passando por algo horrível agora. E ela mentalmente pede desculpas ao Tsuyuki. E lembra das palavras da Cecília, falando que a sua missão é salvar as pessoas dos vampiros. Enquanto pensa que mesmo que tenha um inferno ali embaixo, ela precisa salvar as pessoas, porque ela faz parte do Vaticano. E se leva em direção à porta, eles perguntam por que eles estão sequestrando essa gente. E muitos carros saíram do clube, mas só alguns estão ali. O que significa que tem mais lugares onde as pessoas estão sendo raptadas. E ela não entende qual é o propósito deles. E por que tem uma sala de cirurgia ali e tantas celas. Mas por que não tem ninguém? Só que no chão, ela percebe um frasco e se pergunta o que é aquilo. E tem uma coisa escrita, que era sangue. E para a surpresa da Mirror, alguém nas suas costas fala que é realmente interessante. E pergunta como ela chegou ali. E todas as mulheres humanas deveriam estar em caixões agora. E ela pergunta quem é ela. E dessa maneira a Mirror pensa que ela chegou atrás dela sem fazer nenhum barulho. E ela com certeza é a Lady da Yakuza. E se a Katerina pergunta quem é ela mais uma vez. E a Bispa fala que ir pra cima da líder agora, enquanto ela tá desarmada e ferida, é realmente algo ruim. Mas mesmo que a sua vida se encerre conforme a sua vontade, ela deve cumprir o seu dever até o último suspiro. E dessa maneira ela se vira e vai tirando a sua peruca, falando que ela é uma bispa da Força-Tarefa Especial do Vaticano, a Mirror. E a Katerina fala que então é ela, a desgraçada que está controlando o Tsuyuki. E a Mirror pensa que se ela morrer ali, o Tsuyuki deve cuidar do resto, já passando pra cima daquele monte de cobras. E dessa maneira a Coco lá fora vai sentindo o cheiro da Mirror e pensa que achou. E o nosso garoto entende que então essa é a verdadeira base. E agora que ele conseguiu se reunir com a Mirror, eles podem dar continuidade ao plano. Mas a Coco fala que não tem certeza daqui em diante. E o Tsuyuki pergunta se ela não consegue farejar o sangue dela. Mas ela fala que é o oposto. Atrás dessa porta ali, tá exalando o cheiro de sangue. E o nosso garoto bem surpreso se pergunta o que é aquilo. Mas ele percebe que é o celular da Mirror. E tem uma mensagem de voz, pedindo desculpas por ir contra o plano. Mas parece que tem reféns ali. Ele não pode ficar só olhando. E a missão da Força-Tarefa é salvar as pessoas dos vampiros. E salvar as pessoas vem antes das suas próprias vidas ou da Força-Tarefa. Então ele espera que ele cuide da missão sem falhar. E como sua companheira, ela acredita nele. E o Tsuyuki diz que agora eles devem acelerar. E eles precisam achar a Mirror. Mas dessa maneira a Coco agarra o Tsuyuki e fala que ali é esse cheiro. É o mesmo cheiro de quando eles entraram com a Red. E o nosso garoto pergunta o que é Red. E ela diz que ali tem um vampiro. E o nosso garoto pergunta se realmente ela tá dizendo que o líder está ali. E ele pergunta quantos são. E ela fala que 2. E o outro é um líder também. Mas ela não sabe. Enquanto o nosso garoto observa ela, totalmente em pânico, com sintomas de ansiedade. E ele abre a porta e fala que não tem tempo. Ele não sabe quem está lá embaixo. Mas a Mirror está em perigo. E se ele vai caminhando e pensa que tem algo de errado.
E essas instalações não têm sinais de uso recente. E logo atrás dele a Coco diz que eles devem voltar agora, pois ela não gosta desse lugar. Mas ele só pede para ela aguentar mais um pouco, pois ele vai resgatar as pessoas sequestradas e também a Mirror. E pode ser difícil, mas ela deve tentar detectar. Só que para surpresa dele, ele vê sangue no chão. E quando ele olha, tem um rastro de sangue seguindo em um local. E essas são marcas de uma pessoa sendo arrastada e sem sinais de resistência, o que significa que os reféns foram drogados. E se ele fala pra Coco que eles devem achar as pessoas, mas a Coco, muito nervosa, fala que esse é o sangue da Mirror, o que choca muito o nosso garoto, percebendo que então significa que ela foi capturada. E os dois começam a correr, seguindo um rastro de sangue, e ele se pergunta se ela foi pra cima da líder. E ele disse pra ela não se forçar demais, por causa dos seus ferimentos. E nesse momento ele abre a porta, e com a sua arma ele grita pela Mirror, mas para o choque do Tsuyuki, ele vê várias mulheres em uma cápsula de água. E se pergunta o que é esse lugar, e o que diabos eles estão fazendo ali, e se eles realmente estão conduzindo experimentos humanos. Mas a Coco fala que eles estão ingerindo as drogas, e isso machuca a Ayaka e ela também odiavam essas drogas também. E o nosso garoto pergunta se então foi ali que eles receberam as drogas. E agora ele entende, esses desgraçados estão sequestrando as pessoas, usando como cobaias para criar mais vampiros. E a substância que está sendo injetada provavelmente é a que eles estão investigando. E se eles resgatarem todo mundo ali e investigarem essa instalação, eles podem descobrir o que são esses caras. Mas primeiro, ele precisa achar a Mirror, e ele pede pra Coco continuar procurando por ela. Só que dando um passo à frente, alguém pergunta se ele tá procurando por ela, com a Mirror na sua frente, presa pela Caterina. E o nosso garoto pergunta o que ela fez com ela, mas ela manda ele se acalmar, pois ela não pretende matá-la agora. E o que ela quer não é o corpo dessa desgraçada, pois ela vai conectá-lo quando ela estiver pronta para trocar o seu corpo com o dela. Mas ele manda ela não falar nenhuma besteira. Só que logo ao lado dele, uma mulher bate na cápsula, e a Caterina diz que eles irão se encontrar de novo de qualquer forma, então ele não deve segui-la, e porque ele não tenta salvá-las em vez disso. E agora essa localização foi exposta, e o esquadrão de abate virá, e eles já fizeram tudo o que precisavam ali, então ela vai embora agora, pois ela vai explodir as instalações pelos ares. Mas ela fala que é uma vergonha, e vê ele na próxima, o seu Kim Tsuyuki. Mas ele só vê a Mirror indo embora, e manda a Coco acordar, enquanto pensa que se ele persegui-la agora, talvez ele consiga salvar a Mirror. Mas mesmo que ele possa salvá-la, essas pessoas definitivamente vão morrer se ele não salvá-las agora. E eles perguntam o que ele faz, mas lembra da mensagem da Mirror, falando pra ele salvar as pessoas, pois essa era a prioridade, pois ela acreditava nele. E se ele começa a gritar muito puto e quebrar aquelas cápsulas. Só que desse momento, o local todo explode. E alguns segundos antes, o nosso garoto vai correndo em direção à porta, contando segundos para a explosão. E nesse momento, o contador vai a 0 e o prédio explode. Só que o nosso garoto tá do lado de fora, completamente ensanguentado, pedindo desculpas a Mirror. E ele só lembra daquela cena com ela sendo presa pela Caterina, enquanto pensa que eles estavam muito perto, mas não conseguiram salvar ninguém, exceto essa mulher, que entre as cobaias era a única que estava viva. Mas também foi ela que se tornou um vampiro. E depois que ela acorda, ela agradece por salvá-la, enquanto ela muito triste chorando, pede que ele a matem agora. E ela era uma freira que servia a Deus, mas agora seu corpo foi esvaziado, e se ela tiver que beber sangue das outras pessoas, ela prefere morrer. E ela pede por favor, pois ela tá implorando, mas o Tsuyuki fala que não, pois eles protegem o mundo dos vampiros, e eles não matam vítimas. E ela fala que entende, então ela pega aquele vidro e fala que então ela mesma vai fazer isso, já apontando para o seu pescoço. Só que dessa maneira, o Tsuyuki para ela, falando que pode ser confuso virar um vampiro da noite pro dia, pois ele também ficou assim, até que o membro da ordem apareceu, e as pessoas dão a ele um motivo para viver novamente. E ela tenta salvar a vida dos outros antes da sua própria vida, e a vida que ela se esforçou para salvar foi especialmente a sua. E ele tem certeza que ela vai achar a sua própria razão para viver. Por causa dele, se nada mais importar, ela não deve desistir. E ela começa a chorar e já abraça o nosso garoto, enquanto Tsuyuki pensa que eles salvaram menos uma pessoa. E é como ela disse, então ela também deve estar segura. E dessa maneira a cena volta para algumas horas atrás, com a Caterina falando que elas só devem matá-la, e porque manter essa mulher viva. E eles já pegaram ela, então eles poderiam finalizar o trabalho. E com isso eles podem atrair o Tsuyuki e capturá-lo também. Só que um garoto encapuzada fala que ela deve apenas fazer o que ela disse, pois ela tem um plano. E diferente dela, ela consegue usar o cérebro, pois ela só é uma mulher louca por homens. E a Caterina, bem puta, já ataca a garota, falando que ela não deve se atrever a subestimá-la. Mas a garota pega a cobra da Caterina e já esmaga sua cabeça, falando que é ela quem tá falando ali. E ela deve ficar caladinha. E a Caterina, muito puta, manda ela não subestimá-la mais uma vez. E já avança pra ela com suas cobras. E a garota encapuzada fala que ela ficou arrogante depois de beber um pouco de sangue. Mas ela amoleceu enquanto ela não estava olhando. E se não fosse pelas ordens da Ana, ela já teria matado ela. E a Caterina pergunta se é sério, já com a cobra mordendo a sua perna. E ela fala que é realmente bom, pois ela nunca recebeu essas ordens. E a garota encapuzada dá um sorrisinho, já vendo várias cobras a atacando. E a Caterina fala que qualquer um que irritá-la vai morrer. Mas nas suas costas, a garota fala que essa coisa no seu braço é só uma decoração. Enquanto ela se pergunta quando ela apareceu ali. E a garota, com muita raiva, pergunta como uma merda líder do 5º esquadrão ousa subestimá-la. Com essa cena, a Lily, a líder do 3º esquadrão da Yakuza. E a Caterina percebe que então ela está em outro nível, e ela é um vampiro naquele estágio, e ela é realmente uma desgraçada, e o Tsuyuki foi prometido a ela, então ela deve continuar atuando até então. E dessa maneira ela pergunta o que ela planeja fazer com essa mulher, e a garota diz que quando ela tenta controlar uma praga, ela não deve sair pegando elas aí sem pensar, e se ela quiser exterminar toda a raça dela, você primeiro precisa atacar direto no ninho, já com o bispo disfarçado, apontando uma arma para o Tsuyuki. E aquele cara fala para o Kim Tsuyuki que essa é uma mensagem da Lady Caterina, o que surpreende muito os três, e ele fala que aquela mulher tem um lugar que só ela conhece, e ele deve vir ali essa noite, e se ele não vier sozinho, a mulher vai morrer. E enquanto ele aponta a arma, ele fala que então a mensagem foi entregue e ela estará
esperando, já apontando a arma para sua cabeça e atirando nele mesmo. Enquanto Suki pensa que então, ele destruiu as evidências. E além disso, eles sabem a sua localização. E eles não têm outra escolha, a não ser seguir a exigência deles. E a Coco fala para o Tsuyuki que o homem que a Katerina usou tem um cheiro da Mirror. E ele pensa que entende. Usando esse agente, eles devem ter movido a Mirror. Então ele pergunta pra ela se ela consegue achá-la. E a Coco fala que ela consegue sentir pelo cheiro. E ela fala que tá certo então. Ele vai até a Katerina, resgatar a Mirror, e ela vem até ele. Mas a Coco diz que ele não pode fazer isso. E ela vai até a Katerina, pois aquela mulher foi quem matou a Ayaka. Mas o Tsuyuki fala pra Coco que ela entende que ela quer se vingar. Mas sem a Mirror, a força-tarefa vai tentar matá-los. E só a Ayaka era preciosa pra ela. Mas agora, ela e a Mirror têm mais valor para ele. E ele pergunta se ela pode salvar a Mirror. E ela fala que certo. E ela vai embora falando que é ela que vai matar aquela mulher. Enquanto o nosso garoto pede, por favor, que eles investiguem a identidade do membro que atacou mais cedo. E passe as informações para Coco, pois ele vai resgatar a Mirror. E a Mirror vai decidir como lidar com esse vampiro depois. E por agora, eles só devem ficar de olho nela. E ele pede pra ela ficar ali. E ela fala que certo. Enquanto ele pensa que provavelmente a Coco quer avançar naquela mulher que matou a sua preciosa amiga. E se for assim, então ela deve se apressar, porque ele também quer garantir que não vai deixar aquela mulher viva. E agora à noite, em uma igreja, o nosso garoto abre a porta. E a Katerina fala que ele realmente veio. E ele está atrasado para o seu casamento, com ela usando um vestido. E vários guardas vampiros assistindo a cerimônia. E ela pergunta como seu marido pode se atrasar. Enquanto o Suki, bem puto, só manda ela se foder. E já começa a matar todos aqueles caras. E logo nas suas costas, tem um carinha com a faca, mas ele consegue desviar dele e dar um soco na sua cara, enfiando ela no chão. E já vem outros vários caras atirando nele. Só que o Tsuyuki consegue chutar a cadeira, fazendo ele cair. E nesse momento, ele atira bem na sua cabeça. E depois que ele cai no chão, o nosso garoto usa ele como escudo humano. E já começa a atirar vários outros caras. Só que suas balas acabam. E o último deles não consegue acertá-lo. E o Suki já o agarra e corta o seu pescoço. Enquanto pega a faca dele e já crava na cabeça do outro. E ele fala que agora a brincadeira acabou. E apontando a arma pra Katerina, ele pergunta cadê a Mirror. E ela fala que ele é realmente intenso, mas ele deve se acalmar, pois ela não chamou ele ali para lutar. E se ele matá-la agora, ela também vai morrer. E a única forma de salvá-la é passando a sua noite de casamento juntos. Com ela fazendo essa expressão bem... estranha. E se a Katerina pensa que quando ela era humana, a razão da sua vida era apenas ter relações com homens. E isso era tudo pra ela. Sentir o corpo do outro e os batimentos. E com isso, ela se sentia viva. E daria a alma dela se alguém perguntasse, pois ela queria continuar fazendo isso pra sempre. Só que de uma hora pra outra, ela se viu coberta de sangue. E alguém falando sobre imortalidade. E se ela quiser isso, ela pode dar pra ela. Com a Katerina encarando a Ana. E a Ana falando que, claro, só se ela aguentar. E foi dessa forma, ela se tornou um vampiro, ganhando a vida eterna. Mas, mesmo tendo a vida eterna, ela não conseguiu se satisfazer. E ela, com raiva, arrancava o coração dos outros. E depois bebia o seu sangue. E ficava completamente maluca, dando uma risada assustadora. Só que depois que ela voltava ao normal, ela falava que acabou matando mais um. E era sempre assim. E não era isso que ela queria. Ela queria algo como antes. Pois agora, ela não se sente viva. E agora a única coisa que pode completá-la é outro vampiro. Mas mesmo que os experimentos não estejam progredindo, ela ainda acha que pode conseguir. Só que para a surpresa dela, alguém bate na porta chamando pela Lady Katerina, falando que eles finalmente acharam ele, o vampiro homem. O que surpreendeu muito ela. Enquanto ela pensava no Tsuyuki, se perguntando que tipo de homem ele é. E sendo um vampiro, ele com certeza pode satisfazê-la. E ela esperava que o rosto dele fosse do seu tipo. E dessa maneira, ela acabou encontrando ele. O rostinho bonito que ela tanto queria. E ela fala que a vida eterna é um tédio eterno. Então ele deve desistir de se vingar e ficar com ela para sempre. E ela vai tomar a liderança, pois ela é muito boa nisso. E ele não precisa ser tímido. Mas ele fala que recusa, pois alguém com mais de 100 anos é demais pra ele. E ela fala que ele é realmente abusado. E ela é especialmente fazer dele o seu marido. Mas ele vai usar ele como brinquedo pra sempre. E agora de volta ao hotel, alguns caras dizem que essas são as ordens da Lady Katerina. Eles vão defender esse corredor e não deixar ninguém passar. Principalmente aquele pessoal do Vaticano. Mas para surpresa deles, a Coco aparece por lá. E ele pergunta quem é e se é um cão do Vaticano. Mas ela não entende o que eles estão falando e se é inglês. E eles perguntam se é só uma e ela parece estúpida. Só que para surpresa dela, ela sente o cheiro da Mirror e fala que ela tá ali. E dessa maneira aqueles caras pegam suas armas e começam a atirar nela. Mas rapidamente, ela rasga o pescoço deles, mandando que eles saiam da sua frente. Só que mais três aparecem diante dela e com um grande salto, ela consegue desviar das balas. E rapidamente, corta a cabeça de um. E assim que ela abre a porta, um médico diz para proteger o máximo possível, pois essa é uma amostra importante. E para surpresa dos médicos, a Coco fala que achou ela e ela está bem ali. Mas o médico pergunta o que ela tá fazendo ali e ela deve sair imediatamente. Mas a Coco dá um soco na cara dele falando que não. E ela já agarra a Mirror e sai andando dali. E encarando os dois, ela pergunta o que eles querem. E os dois tremendos não falam nada. Enquanto ela fala que ela deve ir agora. E se não fosse pelo Tsuyuki, ela não teria vindo salvá-la, pois ela é quem vai matar a Katerina. Só que para a surpresa da Coco, alguém aparece na sua frente, falando que já faz um tempo, e ela não sabe se ela se lembra dela. E a Coco realmente não sabe quem é, mas a garota encapuzada pergunta o que ela tá tentando levar. E quando ela toma algo que pertence aos outros, ela deveria pedir permissão, já mostrando pra ela essa cara de psicopata. E agora a cena volta para o nosso garoto, já tirando nas cobras da Katerina. Enquanto ele pensa igual daquela vez, ela planeja prolongar a luta até ele cansar. E desse jeito ele só vai se desgastar. E mais uma vez ele atira naquelas cobras. Enquanto ela com um sorrisinho, pensa que ele parece estar muito desesperado. E isso é realmente bom. Com a névoa venenosa subindo e as cobras se aproximando dele, somente seu corpo já deve estar no limite. E esse é precisamente o momento perfeito para caçar. Já quando ela aparecendo bem nas suas costas, pedindo que a poupe de seus esforços
reforços, pois ele já é dela. Enquanto ele fala que ela vai pagar por isso. E ela se pergunta como assim. Já que ele avançando pra cima dela, cortam naquelas cobras. E bem na sua frente, ele tenta cortar a sua cabeça, mas ela dá uns passos pra trás. E se pergunta o que é esse cara. E ela tinha certeza do estado mental dele, mas parece que ela estava errada. Enquanto nosso garoto parte pra cima dela, falando que acabou, mas ela infla as bochechas e salta pra cima dele um gás venenoso. E ela com o rosto sangrando fica muito puta, pensando que esse desgraçado atrevido está brincando com ela. E os disparos aleatórios eram pra dispersar as nuvens venenosas. E agindo confuso pra criar uma brecha. Era tudo uma armadilha. Isso daquela luta no hotel, ele entendeu a sua estratégia inteira. E se ele manda ela desistir, mas ela não tem pra onde correr. E ela fala que ele é um merda. E como eles deixaram cicatriz na sua cara. E acima de tudo, isso não vai se curar. E ela não vai ter mais misericórdia dele, chamando pelo seu nome. E ele percebe que as cobras estão se reunindo na sua direção. E ele pensa que é como ele pensou, todas essas cobras são para coletar sangue. E ele não tem tempo antes dela absorver tudo. Mas quando ele parte pra cima dela, uma cobra rapidamente já morde o seu braço. E ela fala que isso acaba agora, pois ela vai arrancar cada membro seu, se for preciso, até garantir que ele esteja vivo, enquanto ela vai torturá-lo. E ele percebe que as cobras lá atrás estão cercando ele e mordendo seu pescoço, e já o enforcando. Ela fala que é um pouco cedo para ele estar sofrendo, pois eles ainda nem começaram direito. E dessa maneira, ela arranca o braço dele, e quando ele começa a gritar de dor, pensando que é uma droga, ele não consegue se mover. E assim ela começa a arremessar ele pra longe e jogar ele contra a parede, enquanto ele encara ela e pensa que precisa aguentar, pois se ele cair ali, ele não apenas falhará em vingar os seus companheiros, como também não será capaz de chegar até ela. E ele não pode parar por ali, já com ela cravando algo no seu peito, enquanto ele pensa que não consegue ouvir nada. E se pergunta se talvez ele não seja forte o suficiente. Ele pede desculpas a Coco e também desculpas a Mirror. E ela pergunta se ele tá vendo. Ele deveria ter ouvido ela quando ela estava sendo gentil e porque ele estava se preocupando tanto. Mas ele não deve se preocupar, pois ele não vai morrer mesmo. E essa cicatriz ainda não se curou. E ela fala que tudo bem, ela pegou Kisuyuki e o sol já vai nascer. Ela deveria voltar e aproveitar a sua refeição. Mas ela olha pra ele e fala que é uma surpresa. Ele ainda tá consciente. E é isso que ela queria. Ele deve ser forte desse jeito para satisfazê-la. Enquanto ele começa a grunhir. E ela se pergunta por que diabos ele tá fazendo isso. E o nosso garoto com muita raiva só encara ela com esse olhar. E ela não entende como ele possuiu esses olhos. E o nosso garoto com muita raiva tem o seu braço regenerado. E ela fica muito surpresa perguntando o que era aquilo. E naquela hora, ele foi muito mais rápido do que ela. O que significa que ele é muito mais forte do que ela agora. E esse cara é um completo monstro. E ela não quer aceitar isso nunca. Só que rapidamente ela tem o seu braço arrancado pelo nosso garoto. E ela fica muito chocada, se perguntando o que é isso. E ela não consegue nem reagir ao ataque dele, já com ele socando sua costela. E ela sendo lançada pra longe. E ela pensa que isso é impossível, pra ele ter se tornado tão forte. Em apenas alguns meses, ele é realmente sortudo. E se ela tivesse recebido uma habilidade tão boa como essa, ela já teria despertado há muito tempo, já com a cobra gigantesca pronto para atacá-lo. Mas ele com seu soco, destrói a cabeça da cobra. E ela se pergunta se ele realmente consegue lidar com a sua técnica tão facilmente assim. Ele gritando de ódio, já parte para atacá-la. Enquanto ela pensa que não tem como vencer numa luta direta, e já lança pra cima dele o gás venenoso. E ela primeiro precisa criar uma boa distância, já fugindo dele. Mas ele consegue puxar o seu pé e jogá-la contra o chão. E ela muito cansada só encara o nosso garoto bem acima dela, pensando que ele é forte. E ela ainda está um nível abaixo dele, mesmo ele sendo um vampiro recente. E quando ele tá pronto para atacá-la, ela pega aquele ferro de antes e manda ele não brincar com ela, cravando bem no seu olho. Enquanto ela fala que não importa o quão forte ele seja, isso ainda é fatal pra ele. Mas ele encara ela com muito ódio, completamente vivo, e já enfia a mão no seu estômago. E ela pensa que ele é um monstro. Ele com certeza é um monstro. E começa a dilacerar o seu corpo. E ela percebe que não consegue vencer contra ele, enquanto ela lembra do passado, com ela muito chocada, encarando uma garota, falando que seu nome era Lily, e ela é a nova líder do terceiro esquadrão. E ela pede que, por favor, eles tomassem conta dela de agora em diante. E a Katerina pergunta quem é ela, e é porque ela se apresentou como a líder do terceiro esquadrão. E se ela realmente tem esse olho. E a garota pergunta como assim esse olho. E pergunta se ela ainda não despertou. E a Katerina dá um soco nela, mandando ela não ser arrogante, sendo uma novata. Mas a garota fala que ela estava apenas dizendo. Mas ela pergunta quem é ela, e se ela é uma líder do esquadrão também. E já jogava ela no chão, e dava um soco nela, falando que poder é ordem, e os fracos não merecem viver. E se ela entendeu o que ela disse. E a Katerina pensa que ela entendeu só de olhar para os olhos dela. Então não importa a situação, o mais forte sempre vence. Enquanto o nosso garoto continua gritando, dilacerando o corpo dela. E ela fala que ele é realmente um pirralho insolente, e ele não deve menosprezá-la com esses olhos. E assim várias cobras começam a mordê-lo e forçá-lo contra o chão. E ela fala que faz muito tempo que ela não usa isso, e ela não gosta de fazer isso, porque acaba com a sua aparência. Mas agora que ele viu isso, ele precisa morrer, pois isso não é algo que pode ser visto pelos outros. E ele com os dentes cerrados de raiva, já corre para cima da Katerina mais uma vez. Enquanto ele invoca um poder, falando que isso acaba ali. E esse é o veneno ácido, já lançando pra cima dele. Enquanto ela fala que mesmo que ele se regenere rápido, ela vai destruir ele completamente, já que ele vira no seu braço completamente esquelético. E ela fala que o veneno que dissolveu seu corpo vai virar gás e derreter ele novamente, até a sua última célula. E ele deve morrer envolvido em agonia, pois isso é o que ele merece. E ele começa a gritar de dor, sendo envolvido por aquele gás. E ela fala que então, finalmente, eles estão cara a cara. E mesmo com as habilidades que ele ganhou, ela pergunta se ele realmente achou que conseguiria derrotá-la. E ele é realmente patético. Mas para surpresa dela, ela olha pra trás e vê o nosso garoto em pé de novo, gritando de raiva e indo pra cima dela, enquanto ela não entende o que tá acontecendo. E ele já deve ter corroído até os ossos. Mas como ele pode estar vivo, e a regeneração dele é ainda mais rápida que a corrosão do seu veneno. E agora no meio da estrada, a Coco pede pro Tsuyuki esperar, pois ela já está chegando. E dentro do carro, ela fala que a Katerina vai estar morta. E o motorista manda ela não colocar a cabeça pra fora. Enquanto lá atrás, a Miho se pergunta
ela o que tá acontecendo com a sua cabeça e quanto tempo ela ficou fora. E ela não consegue se lembrar de nada, depois de encontrar aquela mulher no subsolo. E se o que a Coco disse for verdade, o Suki vai enfrentar a Lady do esquadrão sozinho, e ele está em perigo. E isso deve esperar mais um pouco. E assim a Coco desce do carro, e a Miho fala para eles ficarem recuados por enquanto. E assim ela entra na igreja e pergunta se já derrotou aquela desgraçada. Mas ela para na hora, e a Miho pensa que então essa habilidade da Lady do quinto esquadrão, e é melhor elas não chegarem perto. E o mais importante, ela não entende cadê o Suyuki. E lá no meio daquela névoa, os dois continuam sua batalha, ele gritando pra ela morrer, enquanto ela encara ele naquela forma. E a Coco chama pelo Suyuki e começa a gritar por ele. E nesse momento a Katerina percebe que elas estão ali, mas ela não entende por que elas estão ali. E a Lilia deveria ficar vigiando elas. E ela fala que é uma merda. Ela acabou baixando a guarda por um tempo. E o Suyuki aproveita isso e dá um soco na cara dela. Enquanto ela fala que na cara de novo não. E ele é um inseto desgraçado. Isso manda ele morrer de uma vez. Já jogando o seu veneno corrosivo pra cima dele. E a Miho grita pelo Suyuki, mas a Katerina manda ela calar a boca, pois ela será a próxima. Enquanto a Katerina pensa que ela não sabe como, mas elas escaparam da Lily. E ela vai matar todas elas. E pensar nisso depois. E acumulando todo o poder, ela quer derrotar esse cara logo, com a maior concentração de veneno. Ela vai acabar com todos eles. E ela grita falando que esse é o fim, com o Suyuki bem na frente dela. Só que nesse momento, antes do veneno atingi-lo, ela fica muito surpresa, se perguntando como ele escapou. E bem agora, essa não era a habilidade do Suyuki. E essa habilidade é de outra pessoa, com ela olhando pra cima e vendo alguém a encarando. E esse alguém é aquela garota encapuzada. Enquanto a Katerina entende que a Lady Diana deu permissão a ela para eliminar ela e seus amigos inúteis. Assim como a Lady Diana planejou, o Suyuki está crescendo bastante. E poder é ordem, e os fracos não merecem viver. E a garota pergunta se ela entendeu o que ela falou, fazendo um sinal para ela prestar atenção. E quando ela se dá conta, o Suyuki já tá bem do seu lado, mordendo o seu pescoço. E dessa maneira a Katerina pensa que assim como elas, ela foi abandonada também. Mas ela não pode deixar tudo ser tomado dela dessa forma. E se ela manda o Suyuki largar ela, mordendo ele com a sua cobra. Mas ela pensa que não adianta. Tudo está sendo esvaziado muito rápido. E elas perguntam se é assim realmente que ela vai morrer. E ela só queria viver uma vida feliz. E ela pensa na Ana. E se isso fosse acontecer, porque ela deu seu sangue pra ela. E ela não quer morrer ainda, ela não está pronta pra isso. Mas simplesmente o Suyuki joga ela no chão. E a Miho, bem surpresa, percebe que ele derrotou a Lady do esquadrão sozinho. Mas, se o Suyuki está naquele estado, ele pode machucar alguém. E elas perguntam o que ela deveria fazer. Mas dessa maneira, a Coco avança pra cima dele, chamando pelo Suyuki, e já pula em cima dele, perguntando por que ele não manteve sua promessa. Só que dessa maneira, ele estende a sua mão. E a Miho, preocupada, manda que a Coco se afaste agora, pois é perigoso. Mas o Suyuki coloca a mão na sua cabeça e pede desculpas. Mas ele não teve escolha. E ele fala pra Miho que está feliz que ela esteja bem. E se ele cai no chão desacordado. E a Coco se pergunta se o Suyuki morreu. E dessa maneira ele vai abrir nos olhos e escuta alguém chamando por ele. Que é a Coco, muito feliz porque ele ainda tá vivo. E ela pergunta onde ele está. E a Miho diz que ele tá na instalação do hotel da Força Tarefa. E ele pergunta a Katerina. E ela fala que está sendo transportada para a autópsia. E a Haru tem uma chance de conseguir uma Lady do esquadrão. E a Cecília e os outros membros estão escoltando ela. Então ele não precisa se preocupar. E assim ele fala que entende. E a Miho encara ele bem desconfiada. E joga pra cima dele uma bolsa de sangue. E ele pergunta o que é isso. E ela fala que só está tentando animá-lo. E ele derrotou uma Lady do esquadrão em sua primeira missão. E salvou alguém também. E ele se saiu muito bem para um novato. Mas ele fala que não foi a primeira vez. Ele encontrou vampiros antes e perdeu os seus preciosos companheiros. E é claro, ele pegou a Lady do esquadrão no fim. Mas só o que ele lembra é de perder para os vampiros de novo. E se ele tivesse ferrado com tudo, poderia ter machucado eles, os seus companheiros novamente. O que surpreende muito ela. Mas ela fala que não, ele acabou mudando. E a Ayaka tinha razão. E a Coco pergunta como assim a Ayaka? E a Miho diz que ela viu ele consciente, até no seu estado mais furioso. E ele provavelmente ficou mais forte após beber o sangue da Katerina. E no seu estado furioso, ele mostrou um poder imenso, mas estava incontrolável sem consciência. No entanto, depois de beber o sangue da Lady do esquadrão, ele mostrou sinais de consciência. E se ele puder controlar esse poder, a sua própria vontade, definitivamente ele vai ficar mais forte. E essa é só uma hipótese, mas ela acha que seu crescimento é evidente, principalmente pelos seus olhos. E ele pergunta como assim. E ela fala que diferente de antes, os seus olhos agora são como um vampiro em ascensão. E eles definitivamente mudaram. E baseado nisso, o próximo estágio do seu crescimento será olhos vermelhos com a esclera negra, os olhos reversos. E ele pergunta como assim olhos negros. E para surpresa dos dois, a Coco diz que já ouviu falar deles antes. E ele fala que é certo. Foi quando ela era a Lady do esquadrão. E ele pergunta o que ela sabe sobre isso. Mas ela fala que não sabe de nada. Então a Coco pergunta porque ela disse que viu eles, se ela não sabe de nada. Mas ela fala que só falou por falar. E esse o Suyuki pensa que mesmo para uma Lady do esquadrão, vampiros nesse estágio devem ser raros. E se eles conseguem regenerar o braço, arrancando tão rápido quanto ele, não é uma habilidade comum, considerando várias circunstâncias. E ele só vem encarando a Coco brigando com a Miho. E ele pensa que a dedução dela parece plausível. E ele acha que ela não é uma bispa à toa. E ele agradece a Miho. E ela pergunta que essa gratidão do nada. E ele agradece ela por confiar nele e seguir o plano. O que deixa ela bem animada, falando que qualquer um pensaria que ele é o líder ali. Mas ele fala que é claro, as ações individuais de alguém complicaram as coisas. O que deixa ela bem vergonhada. E ela pergunta se eles deveriam realmente abandonar os reféns. Mas ele só pede pra ela relaxar, pois ele só está brincando. E de qualquer forma, as coisas foram de acordo com o plano, o que deixa ela bem puta. E ele fala que além disso, eles conhecem esse método também, só encarando a Coco. Enquanto no hotel, a Lúcia pensa que a sua irmã Miho contou tudo. E graças ao plano do Suyuki, a sua irmã Miho quase morreu. E como ele se atreve a colocá-la em um perigo assim. Só que ele escuta aquela conversa e se pergunta o que é. E a Coco pergunta se ele quer o seu sangue. E ela fala que certo, mas só pede que ele seja gentil, pois essa é a sua primeira vez. O que surpreende muito a Lúcia, escutando a frase seja gentil, e é a sua primeira vez. E mais uma vez, ela pensa em alguma merda obscena. E fica imaginando
com a sua própria irmã Mirror. Enquanto ela tá no hospital, ele está ali fazendo essas coisas estranhas. E a Coco diz que ela se sente estranha e pergunta por quanto tempo ele vai continuar assim. O que surpreende mais uma vez ela, pensando mais uma vez em algo estranho de novo. E a Lúcia começa a sangrar pelo nariz, enquanto pensa que após todos os problemas que ela passou pelo Tsuyuki, ele ainda faz isso. E se ela começa a gritar, falando que ele é um monstro, e ela vai contar tudo para sua irmã Mirror. E esse um mês se passou. E agora no hotel da Força Tarefa, na filial da Coreia, a Mirror manda que ele acorde, pois ele teve sorte contra a Katerina, mas para enfrentar os futuros inimigos, ele precisa controlar totalmente as suas habilidades. E se ele confiar apenas na sorte, nunca vai melhorar. E se ele não puder trazer o seu olho reverso, ele não vai ficar mais forte. Com ela já cortando o braço dele, falando que ela precisa forçá-lo a ficar mais forte. E depois com a espada já atravessa o seu peito, ele começa a cuspir sangue. Enquanto ela diz que baseado em quando o olho reverso apareceu, o gatilho provavelmente é a perda de sangue. E assim a Coco e a Lúcia só vai cair naquela luta, enquanto a Mirror diz que ele vai logo perder a consciência. E se ele quer controlar o olho reverso, ele deve aguentar firme. Mas esse nosso garoto vai sentir muita dor, e depois já fica muito puto com seu olho reverso ativado. Mas ela pensa que foi outra falha, enquanto ele já parte pra cima dela, regenerando o seu braço. E ela chama pela Lúcia, e uma luz brilhante cerca os dois. E quando nosso garoto acorda, a Mirror pergunta se ele já levantou. E ele pergunta pra ela quantas falhas foram. E ela fala que foram 10. E a Lúcia com a barreira fala que eles estão ficando sem bolso de sangue também. E ela pergunta se realmente não tem problema continuar. Enquanto ele fala que precisa conseguir o olho reverso antes da próxima missão. E a Mirror diz que para evitar vazamentos de informações, a Katerina explodiu todos os laboratórios dela na Rússia. Mas antes disso, parece que ela moveu todas as drogas e cobaias pra fora. E a Força Tarefa já começou a rastrear eles. E quando encontrarem a localização, o Silk fala que seu esquadrão será enviado. Mas a Lúcia fala que mesmo assim, falando em cobaias, tem aquela freira que eles resgataram na Rússia. E o Silk diz que apesar de ser uma vampira, eles determinaram que ela não é perigosa. Então Dominique concordou em cuidar dela até eles confirmarem os seus registros na igreja. E a Lúcia fala que quando ela tava indo embora, ela pediu pra dizer pra eles dois que ela é muito agradecida por terem a salvo. E foi isso que ela disse. E esse Silk fala que salvar a vida é uma coisa boa, mas se ele tivesse sido mais forte, ele poderia ter salvado mais vidas. E a Mirror também teria ficado segura. E o próximo inimigo vai ser mais forte que a Katerina, e então ele precisa ficar mais forte, custe o que custar. E esse Mirror dá um sorrisinho e fala que esse é o espírito. E os dois já continuam no seu treinamento de luta, enquanto a Coco se encara eles, muito entediada. E agora de volta aos seus quartos, o nosso garoto agradece a Coco pelo seu trabalho duro, e ela fala que não é nada demais, enquanto ele continua bebendo seu sangue. Mas ele pergunta por que ela insistiu em tirar as roupas, e ela só diz que consegue se sentir um pouco melhor assim. Mas ele pede desculpas a ela por ir atrás da Katerina sozinho, e ela deveria querer matar a Katerina mais do que ele, mas ele a mandou salvar a Mirror ao invés disso. E assim ela diz que tem um favor a pedir, e ele pergunta qual é, e assim ela pula pra cima dele, e fala que também quer beber o seu sangue, e ele pergunta como assim, e ela fala que quando ele foi atrás da Katerina sozinho, ela estava muito brava, mas se ela tivesse ido junto, ela teria morrido na hora, e ela também quer ficar mais forte. E ele diz que a Mirror e ela são preciosos para ele, então ela vai fazer uma exceção para o Tsuyuki, e ela vai transformar ele em seu servo, pois a Coco vai protegê-lo, enquanto ele encara ela sem saber o que dizer, pensando que depois da sua luta contra a Katerina, ela se sentiu impotente, e mesmo com o inimigo na frente dela, ela deve ter se sentido frustrada por não conseguir fazer nada. Então essas palavras significam que ela quer fazer dele o seu amigo, e dele fala que certo, pensando que eles já são amigos, e ele diz que ela pode beber o seu sangue, e ela muito animada agradece, e começa a beber o sangue dele, enquanto ele pensa que dividir o seu sangue pode atrasar o seu crescimento, mas eles perguntam se talvez ele deva apenas deixar passar dessa vez. Só que lá do lado de fora do quarto, a Lúcia escuta aquilo e fica muito envergonhada de novo, com seu nariz sangrando, se perguntando o que tá acontecendo ali. E agora em outro local, dentro de um caminhão, alguns médicos dizem que os órgãos vitais sumiram, e eles não entendem se isso realmente é um cadáver. E eles muito nervosos falam que a Lady do 5º Esquadrão está viva em algum lugar, e eles devem contatar a Lady Cecília imediatamente. E agora em outro local à noite, uma pessoa encapuzada se aproxima de alguns homens armados, e eles perguntam o que é essa criança, e falam pra ela que isso não é um lugar para ela entrar, mas ela só manda escalarem a boca, e eles encaram ela com esses olhos, e ela só manda dizer ao seu chefe, agora mesmo, que a Katerina está ali. E assim em algum local escondido, uma garota fala que ela mudou muito desde a última vez que ela a viu, e essa é a vice-capitã do 4º Esquadrão, a Natalie. E ao seu lado tem a Berenice, que também é a vice-capitã. E outra vampira fala que ela não deve ficar metida, confiando nas suas habilidades de vampiro, e ela precisa treinar o seu corpo também. E essa garota, ela é do 4º Esquadrão, Nanayama Gumi, a Abigail. Mas a Katerina manda ela calar a boca, e se não fosse pela Lily, isso não teria acontecido, com ela agora sendo uma criança. E ela quase morreu por ter o seu sangue treinado, e ela mal conseguiu escapar, se escondendo na névoa venenosa. E essa Abigail pergunta que já que ela está ali, e o laboratório da Rússia. E ela fala que sobre isso, só que a garota interrompe ela, falando que a Katerina explodiu, e tinha uma ordem da Ana de destruir as instalações e eliminar a evidência. E todos os dados estão sendo transferidos para o seu laboratório. E a Abigail fala que entende. E a Natalie do lado fala que sempre que ela vê isso, ela é realmente muito competente. E a Katerine encara a Berenice e fala que então foi ela que criou a neve sangrenta. E a Abigail fala que é claro, e foi por isso que ela pessoalmente escolheu ela como seu subordinado. E todos ali são elites. E logo acima da Katerine, aquela outra garota, a Natalie, começa a babar pra cima dela. E a Katerine pergunta se eles realmente são elites. E a Berenice fala que acha fascinante ver ela estando bêbada. E de qualquer forma, ela pergunta por que ela está ali. E Sayaka está perto dela. E a Katerine fala que é por isso que ela veio, pois a sua discípula, Ayaka, está morta. O que deixa a Abigail muito puta, perguntando quem matou ela. E a Katerine diz quem mais seria. Foi aquele cara que fez isso com ela. E eles terminam os líderes do esquadrão. E como ele a atacou, provavelmente ela é a próxima. E ela pergunta se não deveriam tomar contramedidas, pensando que com certeza ela quer vingar a sua discípula, mas na verdade foi ela que a matou. Isso que realmente
obviamente, não poderia achar que ficaria seguro depois de fazer isso com ela. E diferente dela, ela é uma arma ambulante e passou por incontáveis guerras. Ela é uma arma viva e ela vai usar ela para matar o Suyuki. E também a Ana. Ela vai arruinar completamente os planos daquela desgraçada. Mas dessa maneira, a Abigail levanta e fala que não importa. Enquanto a Katerina pergunta se ela realmente não vai vingá-la. Mas a Abigail diz que qualquer um pode morrer no campo de batalha. E a Aka morreu porque ela era fraca. E ao invés de atacar sem cuidado, é mais vantajoso defender ali. Enquanto a Katerina se pergunta por que essa maníaca maluca por combate está fazendo algo assim. E ela fala que então não importa. Mas a Abigail pergunta se aquele cara é realmente forte. Mas ela fala que ele não era forte. Ela só não estava esperando um vampiro recém-transformado. Ela não achou que ele teria aqueles olhos. O que surpreende muito a Abigail, perguntando se não foi o bispo que pegou ele. E a Katerina pergunta quando ela disse isso. Só que nesse momento a Abigail pega ela pelo pescoço. E a Katerina pergunta por que de repente ela tá fazendo isso. Mas a Abigail só manda ela calar a boca e responder as suas perguntas. E manda ela falar onde está aquele cara agora mesmo. E sem de volta à base, a Lúcia fala para sua irmã Mirror que a Katerina tá viva. E o resultado da autópsia que a Cecília enviou falou que ela estava viva em algum lugar por aí. E se a Coco, bem surpresa, pergunta se ela realmente está viva. E a Mirror diz que, parando pra pensar, ele disse que não conseguiu usar a habilidade da Katerina. E poderia ser então que a Katerina tá viva e é por isso que ele não consegue usar. E nosso garoto diz que é uma possibilidade. E considerando que ele conseguiu manter a sua consciência no estado do olho reverso, é claro que ele roubou o poder que a Yaka mencionou. Mas para ganhar a habilidade, existem certas condições a serem cumpridas. E a Mirror fala que diferente da habilidade da Yaka, ele não pode usar a habilidade da Katerina. E ela pergunta qual a diferença das duas. Só que nesse momento, a Coco sente algo estranho, que é um cheiro de sangue. E ela fica em alerta. E o nosso garoto pergunta qual é o problema. E ela fala que é esse cheiro. Ela já sentiu antes. E assim, dois guardas vão entrando no prédio. Mas alguém para atrás deles, falando que tem uma pergunta. E ele pergunta o que foi. E a garota diz se por acaso ele conhece o Suyuki. E eles percebem que ela é uma vampira. E perguntam como é que ela se atreve a vir ali. Mas já recebe um soco explodindo na sua cabeça, com ela mandando ele ficar calado. E quando ele estava prestes a atacá-la, ele fica muito animado, pensando que acertou o coração. Mas a lâmina só encostou nela e não conseguiu atravessar. Enquanto ela muito puta pergunta o que ele tá fazendo. E ela não tá interessada em peixes pequenos. E só manda ele calar a boca e responder às suas perguntas. E quebrando a sua lâmina, ela pergunta aonde está o Suyuki. E agora de volta ao prédio, a Mirror se pergunta o que é isso. Mas nesse momento alguém abre a porta, filmando pela Mirror e a Lúcia, falando que a Nanayama Gumi está atacando, o que surpreende a todos. E ela pergunta qual é a força inimiga. Mas o cara fala que é somente uma pessoa. Enquanto ela vai entrando no prédio, e se perguntando por que eles atacaram, se eles são tão fracos. E ela veio ali sabendo de tudo. Então ela vai perguntar pela última vez aonde está o Suyuki. E com aqueles caras nervosos miram as armas nela, ela pergunta se eles realmente não vão contar. Então ela fala que não importa. Até esse cara aparecer, ela vai matar todo mundo ali dentro. E se ela vai caminhando no meio de muitos mortos. E fala que então é isso o que eles chamam de esquadrão mais forte, que luta contra os vampiros. E ela poderia acabar com eles só com seu exército. E se ela chama pelo soldado e fala que na sua próxima vida ele deve ter certeza de nascer forte. E quando a lâmina estava prestes a atacá-lo, ela sente uma luz bem na sua frente e percebe que é poder sagrado. E entende que esses são os bispos. E assim a Lúcia manda a Mirror atacar agora. E a Mirror com sua espada já está pronta para atacá-la, mandando que ela morra. Só que nesse momento, a Abigail consegue defender. Enquanto pensa que realmente foi um golpe forte. E a Mirror pergunta se aquele cara tá bem. E ele fala que sim. E ela pergunta quais são as habilidades dela. E ele diz que não sabe os detalhes. Mas após cortar o próprio braço, a espada dela é criada instantaneamente. E ela percebe que tem a criação de armas. E ela fala que entende, manda ele recuar e relatar isso para o Sanctum. E ele fala que entende. Mas do outro lado, a Abigail fala que finalmente os bispos chegaram. E está começando a ficar interessante. E por fim ela acabou encontrando ele, o Kin Suyuki. E ela fala que ouviu da Katerina que ele estava beijando os capitães. E além disso, ele já tem aquele olho. E ela não sabe por que ele tem isso. Mas agora que ela sabe, ela não consegue evitar de enfrentá-lo. Só que para surpresa dela, a Coco do lado chama pela Abigail. E a Abigail pergunta por que a Coco tá ali. E vocês não são os seus inimigos? Enquanto a Mirror se pergunta se elas se conhecem. E a Coco encara a arma dela. E pergunta se então ela está ali para capturar o Kin Suyuki também. E ela não pode fazer isso, pois ele é o subordinado. Enquanto a Abigail pergunta como assim subordinado. E ela fala que apreciou o que ela fez pela Yaka, mas ela não vai tomar mais nada da Coco. E ela não vai deixar ela fazer isso. E a Abigail fala que a amiga que ela se deu tanto trabalho para proteger se juntou com o inimigo. E a sua vida é certamente uma tragédia. Mas a Mirror diz que não importa qual o seu nível de capitã. Nesse estado, eles têm 2 bispos e 2 vampiros no nível de capitão. E ela não tem ideia de com quem está lidando. E ainda cometeu esses atos. Então ela nem pensa em morrer pacificamente. Mas a Abigail diz que só porque ela é uma capitã, não significa que ela é igual a todas as outras. E se ela acha mesmo que isso vai ser uma piada, então ela pede que ela não se preocupe, pois em uma batalha, em um campo ensanguentado, ela é invencível. Já colocando as mãos no chão e aparecendo várias lâminas de sangue, e eles continuam desviando delas. Enquanto a Mirror pergunta o que são esses espinhos de sangue. E isso não é só uma habilidade de criação de armas. Mas a Lúcia lá atrás fala pra Mirror tomar cuidado. E esses espinhos estão saindo da poça de sangue. Mas pra surpresa da Lúcia, logo ao seu lado, a Abigail pergunta se ela realmente vai ficar ali. E simplesmente ela acerta ela bem na costela, jogando ela pra longe. E a Mirror já grita pela Lúcia. E se a Abigail diz que as suas habilidades de observação eram realmente boas, e ela deveria ter controlado melhor a distância. E muito bem, agora ela quer ver a próxima. E a Mirror com muita raiva pergunta como é que ela se atreve a ferir a Lúcia. Só que pra surpresa da Abigail, a Coco prende ela. E nosso garoto já vai lá e ataca ela com a sua faca. Enquanto manda a Mirror se acalmar, se ela não quiser acabar que nem ela. E ela vai ganhar algum tempo. E ela deve cuidar da Lúcia primeiro. E assim a Mirror vai até ela e percebe que parte do seu corpo foi cortado. E isso é muito ruim. O ferimento é muito profundo. E o sangramento é severo demais. E ele vai tentar parar o sangramento o máximo possível com seu poder sagrado. Mas isso vai atrasar a morte
forte dela. E nesse ponto, até os reforços chegarem, porque o Snook precisa ganhar muito tempo. E esse Abigail diz que ela acertou ele só por garantia, mas agora está confirmado. Ele ainda não despertou, e parece que se manifestou uma vez. Ele estava esperando enfrentar alguém forte pela primeira vez. Enquanto as garotas perguntam como assim despertar, e ela fala que eles irão fazer isso daqui pra frente. Ela vai matar cada humano nesse hotel, o que choca muito o nosso garoto. Enquanto ela diz que mostrar o olho significa que ele usou a habilidade de despertar. E se ele quiser impedi-la, ele vai precisar usar essa habilidade de alguma forma. E se ela pergunta se então, eles devem começar com o manejo da espada. E o Sookie, encarando ela, pensa que ela é um oponente formidável. E devido à sua pele rígida, nem facas de prata funcionam contra ela. E é como esperado, ele não tem escolha a não ser usar aquilo. E se ele vacilar agora, ele pode machucar a Lúcia. Até os reforços chegarem, ele tem que ganhar o máximo de tempo possível. E se ele corre pra cima dela juntamente com a Coco. Mas a Abigail fala que se não levar isso a sério, ela não tá interessada. Mas a Coco passa por ela. E a Abigail fica bem surpresa. E o nosso garoto pensa que ela realmente ficou mais rápida. E talvez tenha sido porque ela absorveu o seu sangue. E comparado com a primeira vez que ele viu ela tá incrivelmente mais rápida. E se ela começa a atacar a Abigail por vários lados. Enquanto ele pensa que ele e a Coco vão acabar com ela juntos. E nesse momento ele consegue bloquear o golpe dela e dá um soco na sua cara. E ela pergunta se realmente isso é Krav Maga. E se ele continua socando ela com toda a sua força. E ela tenta assustar ele com a lança. Mas ele consegue desviar e depois dá um chute na cara dela. E quando ela jogando um pouco pra trás, o nosso garoto pensa que ele consegue lidar com isso. E a habilidade principal dela é a formação de armas. E o estilo de luta que ela usou agora pertence aos humanos. Então ele não vai perder para um oponente humana. E definitivamente ele consegue vencer. Só que para surpresa dele, aquela arma dela já passa bem perto do seu pescoço, mas ele consegue desviar de última hora. E se pergunta o que diabos é aquilo. E os seus movimentos estão diferentes de antes. Ele precisa criar alguma distância. Mas a arma já crava bem no seu olho. E depois que ela arranca, ele começa a gritar de dor. E ela fala que a escolha pertence aos fortes. E ela não tá interessada. É alguém que não consegue controlar o próprio poder. Mas a Coco vai lá pra atacá-la, perguntando como é que ela se atreve. E ela fala que não vai perdoá-la por atormentar o Suyuki. Mas a Abigail diz que ela certamente ficou mais rápida. E seus padrões são previsíveis. E a Coco percebe que é tarde demais e ela vai ser perfurada. Só que dessa forma, o Suyuki empurra ela. E a Coco diz que achou que ia morrer. Só que ela vê o Suyuki com a arma cravada no seu peito. Enquanto a Abigail diz que mesmo depois de tudo, ele ainda não consegue usar. E depois que ela tira a arma, ele cai no chão de joelhos gritando de dor. Enquanto a Coco vai até ele, mandando ele acordar. E assim ele fala com ela, o que deixa ela bem feliz. E ele manda ela cuidar da Mirror e da Lúcia. E ficar bem longe dele. E assim a Abigail vai saindo dali. Mas ela percebe o movimento da Coco e fala que não tá interessada nela. E ela está apenas a poupando em nome dos velhos tempos. E ele é realmente tolo como sempre. Só que assim que ela vira, ela vê o nosso garoto partindo pra cima dela. E ela é jogada pra trás. E ela se pergunta o que é isso. E o poder dele ficou mais forte. E o que nesse mundo ele fez. Mas ela fala que ele finalmente trouxe ela. A sua habilidade despertada. E se o nosso garoto, com a sua habilidade despertada ativada, ele parte pra cima dela em alta velocidade. Enquanto ela fala que sim, ele deve dar tudo de si agora. O agente Kim Suyuki. E agora de volta a Mirror, ela tá curando a Lúcia. E percebe que a condição dela é muito séria. E ela precisa ir à instalação médica imediatamente. Mas no momento que ela tirar a mão, a Lúcia vai morrer. E sim a Coco diz que algo de ruim aconteceu e o Sookie ficou louco. E a Mirror percebe que sem chance, ele realmente vai usar aquilo. E é muito perigoso, mas nesse momento, ela só pode torcer para que o Suyuki vença. E se ele vai socando na cara dela, ela fica bem surpresa com a força dele. E dando uns passos pra trás, ele continua partindo pra cima dela. Enquanto ela com a sua lança, já joga bem no olho dele. E mesmo acertando, ele continua correndo. E ela dá um salto e desvia dele. E puxa a lança pelo outro lado. Mas quando ela olha, ele simplesmente foi lá para socá-la. E ela conseguiu bloquear o golpe com a sua lança. Mas ele continua socando, sem pensar duas vezes. E ela pensa que força e velocidade são incríveis. Até essa regeneração monstruosa. Isso é um vampiro despertado. Mas ela consegue bloquear o golpe dele e fala que sem chance. Até os ataques dele são descuidados. E ele nem mesmo está se defendendo. E ele não é diferente de uma fera. E ela joga ele pra longe. E já pega outra arma de sangue. E corta várias partes do seu corpo. E continua mutilando ele. Mas ele consegue bloquear sua lâmina. E depois que ele pega, ele tenta atacá-la. Mas ela desvia, puxa o cabelo dele e dá uma joelhada na sua cara. E depois que ele é lançado pra trás, ela corre na sua direção e enfia a mão no seu estômago. E depois com o sangue dele mesmo, ela cria vários espinhos, falando que ele é um desgraçado patético. E ele começa a cuspir sangue e sentir muita dor. E ela fala que ele nem consegue controlar o seu poder. E ela fala que já que ele não consegue controlar o seu poder, ele pode muito bem não ter um. E agora de volta a Mirror, a Abigail aparece, falando que ela tinha grandes esperanças por causa daqueles olhos. Mas ele acabou sendo outra decepção. E a Mirror pensa que mesmo se ele perdesse toda a razão, ela não esperava que o Suyuki caísse tão facilmente. E a Coco na frente fica rosnando pra ela. E ela pensa que isso significa que para enfrentar os futuros inimigos, ele deve aprender a controlar o olho reverso. E para surpresa da Mirror, a Abigail fala que sem chance dela voltar assim. E então, ela deve pegar a sua arma. E ela não vai durar muito mesmo. E não tem por que se prender em alguém que já está morrendo. E elas devem se divertir juntas elas mesmas. Enquanto a Mirror pensa que é uma droga, se ela enfrentar ela agora, a Lúcia vai morrer. Mas a Abigail manda ela não pensar demais, pois ela não tem outra escolha e já parte pra cima dela. Só que para sua surpresa, chamas azuis aparecem bem no seu lado, mas ela consegue desviar na hora. E ela se pergunta o que são essas chamas azuis. E assim uma voz fala que dessa vez a Mirror não deve interferir. E a Bispa fica bem surpresa, vendo a Cecília bem na sua frente, com ela falando que agora ela vai incinerar os vampiros. E se a Abigail fala que então ela é a nova Bispa, e ela também parece bem forte. E assim a Mirror manda ela tomar cuidado, pois ela está usando o sangue como arma. E a Cecília, se pensar duas vezes, parte pra cima da Abigail, com ela defendendo ela com a arma. E a Cecília diz que ela não se importa, e ela vai estar morta em breve mesmo. E a Abigail, bem animada, fala que ela gostou dela. E dessa maneira a Cecília dá uns passos para trás, e depois ativa as chamas azuis, jogando pra cima da Abigail. Mas ela consegue cortar as chamas, e partir
parte pra cima dela. E para a surpresa da Cecília, ela pisou no sangue no chão. E a Abigail fala que ela caiu nessa. E a Cecília só vê os espinhos de sangue na sua frente. Mas dessa forma, os seus pés começam a emanar aquela chama roxa e queimar aquela habilidade de sangue. E dando um grande salto, ela tá pronta para chutá-la. E lançando seu fogo pra cima dela, a Abigail com a sua lança começa a rodopiar e bloquear o poder dela. E esse Abigail diz que mesmo com bons ingredientes, existe um mundo diferente comparado aos fracotes. Enquanto a Mirror se pergunta do que diabos ela tá falando. E a Cecília diz que o sol está quase nascendo. Isso manda ela calar a boca e atacar ela logo. E a Abigail, tremendo de excitação, fala que certo, ela vai perfurá-la agora. E ela pega outra arma de sangue. E a Cecília com seus punhos em chamas parte pra cima dela. Só que para surpresa de ambas, é jogado uma granada de gás. E a Cecília pergunta o que é isso. E a Mirror diz que esse é o veneno da Caterina. Mas a Abigail fala que ela avisou pra ela para nunca interferir durante uma batalha, não importa o que aconteça, encarando a Berenice. Mas a Berenice diz que isso é uma ordem de cima e ela deve parar as situações individuais imediatamente e retornar para guardar mais instruções. E a Abigail, muito puta, fala que ela é uma desgraçada insolente. E se ela dá meia volta e vai indo embora agora. E a Cecília percebe que elas estão fugindo. E a Cecília pergunta se realmente elas acharam que ela deixaria elas irem embora assim. Só que a Mirror nesse momento manda a Cecília esperar, falando que salvar a Lúcia é a prioridade. Mas a Cecília diz pra deixar isso para outra pessoa. Mas a Mirror desesperada fala que não. Eles precisam de alguém que consiga lidar com o poder sagrado. E a Cecília, bem puta, só que as duas saindo. E ela começa a gritar falando que é uma droga. E dessa maneira, no grupo Nanayama Gumi, na filial coreana, a Berenice está em pé, bem do lado da Abigail, com ela falando que estava começando a ficar divertido. E ela pergunta por que ela dedurou ela, encarando a Lily. Mas a Lily manda ela calar a boca, pois a paciência da Ana tem limite. E se ela sabe quantos problemas ela causou pra ela hoje. Mas a Abigail diz que isso não é o problema seu. E a Lily pergunta como assim. E a Abigail fala que não é a sua missão. E porque ela deveria se portar com isso. E na verdade, ela interrompeu a sua diversão. E ela pergunta se ela não deveria assumir a responsabilidade por isso. E a Lily, muito puta, pergunta se ela realmente não sabe qual é o seu lugar. E por que ela ainda não deixou seu like nesse vídeo e se inscreveu no canal para chegarmos aos 110 mil inscritos. E claro, é esse vídeo para me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E então, no mais é isso. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!